Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 441. Arquivo 1. Ashton prendeu os animais sob a densa folhagem da floresta para se protegerem. Infelizmente, as árvores tinham um limite para o que podiam fazer, e seu espaço seguro estava diminuindo rapidamente. O veneno que caía era forte demais para as árvores suportarem a barragem implacável. Sempre que as feras tentavam recuar, Ashton empurrava a nuvem ainda mais em sua direção usando manipulação do vento, causando mais devastação repetidamente. Mas quando tudo parecia perdido, muitas criaturas voadoras surgiram no horizonte e voaram rapidamente em sua direção. O que são eles, pássaros kamikazes ou algo assim? Não, elas são algo que vão arruinar seu dia. O que? Tenha paciência e aprenda algo você mesmo. Embora um pouco surpreso com a manobra suicida, Ashton não estava tão preocupado com eles. Não importa o quão grandes e robustas fossem aquelas criaturas voadoras, elas não teriam chance contra a chuva escaldante. Por isso ficou surpreso ao ver que eles não morreram mesmo depois de passarem minutos sob a chuva sangrenta. Os pássaros cobriram as nuvens, dando aos animais uma chance de lutar sem se preocupar com a chuva. Como diabos esses pássaros ainda não estão morrendo? Ashton xingou frustrado. E eles têm um revestimento especial que usam para se adaptar ao ambiente hostil de Okuna. Parece que o revestimento deles é resistente à sua pequena mistura. Simplificando, não importa o quão mortal seja sua habilidade, ela é inútil se não conseguir penetrar no corpo do alvo. Enquanto ele se concentrava nos pássaros, os animais no chão o atacavam. Apesar de tentar afastar as nuvens dos pássaros, Ashton teve pouco sucesso em deter os animais, pois os pássaros, semelhantes a corvos, rapidamente cobriam qualquer brecha que ele criasse. Ashton estava diante de um dilema. Se ele se concentrasse nos pássaros, os animais no chão acabariam rompendo as paredes. Mas se ele se concentrasse nos animais, cada vez mais eles continuariam a atacá-lo e atacá-lo. Num piscar de olhos, todo o progresso que ele havia feito foi arruinado. Preciso enganá-los até me livrar desses pássaros irritantes. A invocação do Golias de osso consumiu a maioria dos esqueletos disponíveis, e o próprio Golias não seria suficiente para deter a horda por muito tempo. Hora de lutar como um necromante. Tradução: você quer lutar como uma vadia? Você faz parte dessa vadia, então calhe a boca. Embora Ashton não gostasse muito de convocar um exército para lutar em seu lugar, ele não tinha escolha. O apoio de alguns zumbis que ele poderia convocar de Valhalla teria que ser suficiente. Mas então ele se deu conta. Havia alguém especializado em desmantelar um grupo de monstros. Alguém que ele havia esquecido há muito tempo. Quase instantaneamente um portal se abriu atrás dele. Não era o que levava para Valhalla, mas para o Palácio Oriental na Terra. Assim que o portal se abriu, alguém enfiou a cabeça por ele. Você, quer alguma coisa? Uma voz surpreendentemente calma e reconfortante perguntou. É um prazer conhecê-la também, Ursa. Ashton cumprimentou a sereia casualmente. Vejo que você encontrou algumas roupas. Achei que você não gostava de me ver nua, então pensei em usar alguma coisa. Ursa sorriu. Posso tirar, se quiser? Agora não, primeiro vem aqui. Preciso da sua ajuda. Ashton murmurou enquanto cancelava a habilidade, Queda do Céu, para não matá-la acidentalmente. Ursa fez o que lhe foi dito e imediatamente percebeu o que estava acontecendo. A horda. Você quer que eu os distraia, certo? Ashton assentiu. Mas não se preocupe, você não estará sozinho. Dizendo isso, ele abriu outro portal que levava a Valhalla. No entanto, em vez de algo sair, uma parte do próprio mundo dos mortos-vivos caiu do portal, fundindo-se com o solo abaixo. Em instantes, algo estranho aconteceu. Inúmeras mãos se estenderam da parte de Valhalla, rasgando o ar e revelando 40 zumbis saindo de lá. Ao contrário dos esqueletos, esses zumbis não eram tão irracionais quanto algumas outras criaturas, mas carregavam armas especializadas. Alguns carregavam espadas e machados de batalha, enquanto outros tinham um escudo 2 vezes maior que seus corpos. Alguns até carregavam arcos e flechas, e os demais eram magos. Todos se curvaram diante de Ashton, esperando ansiosamente por sua ordem. Garanta a segurança dela, só isso. Não me importo com mais nada, Ashton ordenou antes de voar em direção aos pássaros acima. Os zumbis assentiram e assumiram uma formação defensiva com Ursa no centro. Ao mesmo tempo, Golias se posicionou à frente deles como uma muralha inexpugnável. A habilidade, Agravar, foi ativada. As feras aéreas viram Ashton se aproximando e o atacaram imediatamente. Ao se aproximar, Ashton percebeu por que a chuva escaldante não os afetava. Suas asas eram feitas de algum tipo de metal que os protegia. Entretanto, suas asas de metal não eram usadas estritamente para defesa, como Ashton percebeu um momento depois. Centenas de pássaros se lançaram sobre ele como dardos. O controle que tinham sobre si mesmos era impressionante. Mesmo com manipulação do vento, Ashton teria dificuldade para realizar manobras como essas. Infelizmente para os pássaros, só porque Ashton não conseguia enfrentá-los, não significava que não pudesse atrapalhá-los. Em vez de usar a manipulação do vento para se afastar deles, ele a usou para puxar os pássaros em sua direção. Ashton atingiu o máximo que pôde deles usando Agravar, fazendo-os sangrar incontrolavelmente. Ao mesmo tempo, Ursa soltou o grito da sereia, atraindo as feras para si. Ashton e Ursa atacaram as feras em 2 frentes simultaneamente, causando um alvoroço entre elas. Esse ataque repentino foi um plano improvisado de Ashton, e ele decidiu torná-lo inútil quando descobriu que havia algum tipo de inteligência centralizada controlando as feras. Afinal, contra-atacar 2 frentes diferentes ao mesmo tempo seria difícil, independentemente de quão inteligente fosse aquele que controlava as feras. É só o começo, pensou Ashton, e mergulhou em direção aos monstros que se dirigiam à Ursa. Pássaros enfurecidos o seguiram, pois ele os havia irritado. Tudo aconteceu tão rápido que os animais não tiveram chance de sobreviver. À medida que se aproximavam dos animais, Ashton retraiu as asas e caiu no chão.
No entanto, os pássaros não conseguiram interromper o movimento abruptamente. Como resultado, atingiram os animais como balas de uma metralhadora de alto calibre. Cada ave atingiu cerca de uma dúzia de animais. Como resultado, milhares de animais morreram e muitos ficaram feridos. Ainda assim, milhares de criaturas estavam vivas, e ele levaria horas para matá-las sozinho. Felizmente, Ashton não estava sozinho. Afinal, ninguém poderia ter feito um trabalho melhor de coleta de lixo do que os lobos espectrais. Outro portal se abriu e, dessa vez, centenas de lobos fantasmagóricos subiram para caçar os sobreviventes. Eles têm se reproduzido muito mais do que eu imaginava. Bem, que bom. Agora você não precisa se preocupar com a possibilidade de eles morrerem com frequência. Não sou um Shiran. Me importo com eles tanto quanto me importo com minhas invocações. Você me faz me arrepender de ser um Shiran mais do que qualquer outra pessoa no universo. O que está acontecendo aqui? Questionou Vimur assim que Kais pousou a nave. Não estou alucinando, estou? As feras estão se atacando. E Ceifador está relaxando entre elas? São os bichinhos dele, respondeu Ana enquanto acariciava a cabeça do lobo fantasma mais próximo. Não se preocupe, eles não farão mal a ninguém, a menos que Ceifador os instrua. De qualquer forma, vamos ser úteis, certo? Chame todos os outros para a limpeza. Vamos lá! Exclamou Ricochet e contatou o resto dos mercenários. A horda havia sido derrotada, no entanto, seu trabalho estava longe de terminar. Capítulo 442. Arquivo 2. Em instantes todos, dos mercenários aos ocunianos, estavam trabalhando arduamente. Ashton não conseguiu matar todas as feras, mas cuidou da maioria. Os que sobreviveram ficaram com medo de reaparecer por um longo tempo. Pelo menos, era o que todos esperavam. Mesmo vitoriosos, a tarefa deles estava longe de terminar. Só porque as feras haviam sido derrotadas não significava que tudo estava bem. Afinal, quem as controlava ainda estava em algum lugar lá fora. Quanto aos animais que fugiram, não fugiram apenas de medo. Fugiram em confusão, como se não tivessem consciência do que acontecerá momentos antes. Como se não bastasse, Ashton não conseguia ignorar a sensação de que alguém os observava, escondido nas profundezas da folhagem da floresta sem fim. O alarmante era que mesmo com sua percepção aguçada, ele não conseguia sentir a presença de ninguém na mata. Fosse quem fosse, precisava dominar a arte de se integrar ao ambiente. Não seria sensato persegui-los ainda. Eu sei. Não vou enfrentar um inimigo desconhecido despreparado. Não é como se seus planos se concretizassem de qualquer maneira. Basta observar o que você planejou e o que aconteceu hoje. Tecnicamente, esse era o seu plano. Sinta-se à vontade para reclamar do seu fracasso agora. E eu gostava mais de você quando você tinha 2 pontos de inteligência. Eu gostava mais de você quando não sabia que você existia. Deixando de lado a dor ardente da humilhação, essa foi boa. Obrigada. Aprendi tudo com você. Ceifador, você está bem? Lyud correu para verificar se havia algum ferimento, mas ficou boquiaberto. Por mais absurdo que fosse, não havia um único ferimento em nenhum lugar do corpo de Ashton. Sim, estou bem, Lyud. Obrigado por perguntar. Ashton respondeu distraidamente, finalmente se afastando da floresta. Diga aos outros para recolherem alguns cadáveres e irem embora. Não acho que essas feras vão aparecer aqui tão cedo. Espera aí, você vai deixar eles fazerem isso? Vimur expressou seu descontentamento com a decisão de Ashton. Eles nem fizeram nada. Seja como for, não seria justo impedi-los de obter o que foi combinado só porque eu tomei uma decisão. Ashton respondeu. Todos teriam tido a chance de lutar se eu não tivesse atacado a horda como um maníaco enlouquecido pela guerra. Ainda assim, não é como se eles fossem de grande ajuda. Ana interrompeu. Mas a decisão no final das contas é sua. E agora o que vem? Precisamos atender ao pedido da Eula. Mas não acho que será tão fácil. Ashton coçou o queixo. Ashton não mencionou porque seria desafiador, mas Ana entendeu imediatamente o que ele queria dizer. Como ninguém havia encontrado o artefato até então, isso significava apenas que ele estava escondido em um local remoto ou em algum lugar onde ninguém jamais o encontraria. Percorrer o planeta às cegas em busca do artefato levaria décadas, se não séculos. Mesmo assim, não havia garantia de que encontrariam o cajado por conta própria. Precisavam desesperadamente de pistas, e os únicos que poderiam fornecê-las eram os humanos à mercê de Ashton. Vimur, mantenha uma parte dos cadáveres separada do resto. Ashton instruiu. Não se esqueça de colocar alguns raros lá também. Ah, você está juntando algumas para seu uso exclusivo? Perguntou Vimur, insinuando a necromancia de Ashton. Não, você pode dizer. É para fins de doação. Doação? Para quem? Alguns resmungões. O que fazemos agora? Os antigos companheiros de Nico estavam ocupados tendo uma discussão profunda entre si. Eles esperavam que as feras conseguissem completar o que eles falharam em fazer. Infelizmente não foi o que aconteceu. Ashton não só sobreviveu, como os mercenários também não sofreram perdas suficientes para que o exército o subjugasse. Como se não bastasse, o número de feras que ele derrotou sozinho foi maior do que eles já haviam matado mesmo com ajuda externa. Aqueles cadáveres valiam uma quantia astronômica de dinheiro. Mesmo tendo uns 100 deles, a cidade deveria durar uma década. Com os representantes do culto mortos, não podemos nem contatar o culto. Alguém exclamou frustrado. Mesmo que você pudesse contatá-los, como explicaria a morte do povo deles? Outro indivíduo de cabelo azul se pronunciou. Ouvi dizer que um dos líderes do ramo tem a habilidade de interrogar os mortos. Um único cultista caído é tudo o que eles precisam para saber como os apunhalamos pelas costas. Chega! Kaleia bateu os punhos na mesa.
Enquanto olhava ao redor da sala, tudo o que viu foi um bando de pessoas derrotadas lutando para manter a cabeça no lugar. Mais importante ainda, ela não conseguia acreditar que ainda queriam matar Ashton, mesmo depois do que tinham testemunhado. Um bando de macacos dançarinos. É assim que vocês estão agora. Ela gritou novamente. Em vez de pensar em maneiras de garantir a sobrevivência do nosso povo, vocês estão ocupados inventando maneiras de se vingar? Quão estúpidos vocês podem ser? As palavras de Kaleya parecem trazer um certo senso de dever ao povo. Eles tinham plena consciência do que era essencial e do que não era. Ainda assim, eles estavam em negação. Negação de que seu guerreiro mais forte estava morto. Negação de que um mutante os derrotou mais uma vez. Negação de que não tinham mais base para se sustentar. Sem dizer mais nada, Kaleya se levantou e se virou para sair quando seus subordinados a impediram. Não me diga, você nos deu um sermão só para ir embora? Ir embora? Eu teria deixado este planeta abandonado há muito tempo se não fosse pela minha lealdade para com essas pessoas, respondeu Kaleya severamente. Mesmo agora farei qualquer coisa para garantir a sobrevivência delas enquanto você se afoga na autopiedade. Assim que ela disse isso, Ashton surgiu diante deles como uma sombra. Os humanos imediatamente recuaram, surpresos. Grandes gotas de suor escorriam por suas cabeças, de ansiedade. Naquele momento, eles sabiam que Ashton poderia ter encurtado a linha de vida deles com base em quanto da conversa ele tinha ouvido. Ouvi dizer que você está disposta a fazer qualquer coisa? Ashton perguntou a Kaleya com um sorriso. Se for esse o caso, então talvez eu tenha uma proposta para você. Que proposta? Eu garanto que você vai adorar. Capítulo 443. Arquivo 3. Apesar dos protestos de outros, Kaleya sabia que era melhor não discutir com Ashton. Os reforços que haviam chamado da capital levariam alguns dias para chegar, já que Kais havia desativado a rede de teletransporte há algum tempo. Aqueles reforços eram a única chance que tinham de restabelecer a ordem na cidade. Mas até lá, teriam que aceitar o que Ashton julgasse adequado para eles. Não se preocupe. Ao contrário do que você sabe sobre mutantes, nós também temos coração. Ashton jogou uma carta de compaixão nela. Eu garantirei a segurança do seu povo até você se recuperar. Que generoso da sua parte, respondeu Kaleya sarcasticamente. Sarcasmo não vai ajudar em nada o seu caso. Ashton suspirou antes de parar na praça principal. Isto é para você. Kaleya olhou para cima e não conseguia acreditar no que via. Centenas de cadáveres de monstros relativamente intactos estavam cuidadosamente dispostos em pilhas. Alguns cientistas humanos já os bajulavam como moscas. A voz estridente e animada deles era tudo o que ela precisava para saber o valor dos cadáveres. Ela olhou para o monte, depois para Ashton e depois novamente para os cientistas. Dezenas de pensamentos passaram pela cabeça de Kaleya ao mesmo tempo. Por que Ashton estava mostrando isso a ela? Bem, a resposta era bastante óbvia. Ashton balançava um osso na frente dos cachorros para conseguir algo deles. A questão era, o que ele poderia querer deles? Afinal, Ashton já havia assumido o controle da cidade. Qualquer coisa que quisesse deles, ele poderia ter tomado sem qualquer resistência. Além disso, não havia motivo para ele ser gentil com eles de repente. Continue assim e você vai pensar demais até a morte. Ashton zombou. Às vezes, o motivo pode ser muito mais simples do que as teorias absurdas que o cérebro cria. Você não pode esperar que eu acredite que você de repente se tornou nossa benfeitora, pode? Kaleya respondeu assim que conseguiu colocar a cabeça no lugar. Especialmente depois do que planejamos fazer com você. Ashton percebeu um pouco de arrependimento na voz de Kaleya. Ao contrário dos demais, ela estava genuinamente preocupada com as pessoas e queria fazer qualquer coisa para ajudá-las. Sua sensibilidade e lealdade foram o motivo pelo qual ele escolheu fechar um acordo com ela em vez de qualquer outra pessoa. É como você disse. Eu não deveria ser generoso com você ou com qualquer um que decidisse se meter conosco, disse Ashton calmamente. Dito isso, não sou mesquinho o suficiente para punir civis inocentes pelos erros de alguns. Principalmente porque eu também já fui humano. Besteira. Kaleya o repreendeu. Você não é humano. Qualquer um com meio neurônio pode determinar isso. E qualquer um com um quarto de neurônio saberia a diferença entre o passado e o presente. Bem, não importa. Eu quero entrar nos arquivos, em troca, você pode ficar com esses cadáveres pelos quais seus cientistas estão babando. Kaleya ficou surpresa. A existência do arquivo era um segredo bem guardado até mesmo entre os ocunianos. Como o nome sugeria, o arquivo era um registro de tudo que os humanos já haviam encontrado naquele estranho planeta. Eles começaram há séculos e mantêm o registro desde então. O que mais a preocupava não era como Ashton descobriu a existência do arquivo, mas porque ele queria acessá-lo. Um forasteiro como ele não tinha motivo para entrar em um lugar sagrado e importante para os humanos. Receio que tal coisa ou lugar não exista. Não sei como você conseguiu essa informação, mas... Vimur, todos receberam a sua parte? Ashton interrompeu Kaleya sem hesitar. Sim, tudo pronto e carregado. Vimur respondeu com um sinal de positivo. Uma pena, mas acho que não há mais nada a fazer. Ashton balançou a cabeça enquanto apontava para os cadáveres à sua frente. Mande alguém queimar todos eles. Já que não podemos levá-los conosco, é melhor nos livrarmos do excesso de bagagem. Tudo bem, vou chamar Bella para pedir ajuda, Vimur murmurou e estava prestes a sair quando Kaleya pulou para detê-lo. Os cadáveres eram vitais para a sobrevivência deles, e ela não podia permitir que fossem levados ou, pior, destruídos. Tanto faz fazer algo humano. Ela exclamou com os olhos vermelhos e ardendo com uma mistura de emoções. Esse é o problema de demonstrar pena de tolos como você, disse Ashton enquanto gesticulava para Vimur parar. Você vê gentileza como fraqueza e severidade como tirania. Você deveria estar bem ciente da situação em que se encontra agora.
Ashton se aproximou desajeitadamente do rosto de Kaleia antes de continuar. Esta sua cidade não passa de um bordel para os mercenários. A única razão pela qual eles estão se segurando sou eu. No momento em que eu soltar aqueles bastardos repugnantes, as coisas que eles farão com vocês. Até Satanás teria dificuldade em manter a cara séria. Sua obediência é a única coisa que pode salvar seu povo agora. Então, ou você faz o que eu digo, ou esta sua cidade será reduzida a pó antes que os reforços dos quais você tanto depende tenham a chance de disparar uma bala contra nós. O aviso de Ashton ecoou na cabeça de Kaleia por um longo tempo. Ela não sabia como, mas percebeu que Ashton não estava brincando. Se ela não conseguisse apaziguá-lo, tudo pelo que Nico havia lutado seria inútil. Havia esperança antes. Apenas um pequeno lampejo contra o vento. Mas não mais. Se Ashton já sabia da chegada dos reforços, eles não serviam mais. Um ataque surpresa era a única coisa que poderia ter detido Ashton, mas com o elemento surpresa perdido, não havia nada que pudessem fazer para derrotar os mercenários. Não posso decidir sozinha. O tom hostil de Kaleia não podia mais ser ouvido. O resto do conselho também tem que concordar. Então acredito que você fará um ótimo trabalho convencendo-os. Ashton sorriu tranquilizadoramente. Pode ir agora e lembre-se, o tempo está passando. Capítulo 444. Uma busca como nenhuma outra. No dia seguinte, a chuva em Okuna não era nada parecida com a da terra. Os ventos eram menos violentos, mas as gotas geladas pareciam punhais em miniatura, prontos para esfolar uma pessoa viva. Para piorar a situação, sabia-se que as gotas de chuva se moviam horizontalmente em vez de verticalmente, dificultando o traçado do caminho à frente. O caminho pela floresta estava lamacento, obrigando todos a se moverem a passos de tartaruga. Felizmente, como Ashton e Anna compartilhavam uma afinidade pelo fogo, o frio do tempo teve pouco ou nenhum efeito sobre eles. Quanto às gotas de chuva cortantes, eles haviam pegado emprestada uma armadura especial de Kaleia para se proteger. Ashton e Anna foram os únicos que entraram na floresta para procurar o artefato. Ele tinha uma infinidade de motivos para não permitir que os outros o seguissem. O mais importante era atender ao pedido de Eula e adicionar uma nova arma ao seu arsenal. Como Eula estava inflexível em não deixar ninguém saber sobre o artefato, Ashton decidiu que seria melhor viajar em dupla. Além disso, viajar em um grupo grande nessas condições climáticas teria reduzido ainda mais a velocidade, e tempo era algo que Ashton não podia perder. Quanto ao resto, Vimur e Layud estavam vigiando a cidade na ausência de Ashton. Sua principal tarefa era impedir que reforços invadissem a cidade até que retornassem com o artefato. Mercenários da Água Dourada também os ajudavam, mas Ashton sabia que era apenas uma fachada. Levou apenas 1 hora para que alguns deles deixassem a cidade, e eles estão no encalço deles desde então. Ashton não deu importância à presença deles, pois se quisesse poderia tê-los apagado em um instante. Se o pior acontecesse, havia outras maneiras de lidar com eles. Matá-los também não estava fora dos planos. Afinal, incriminar as feras por atacá-los não exigiria muita persuasão para que todos acreditassem nele. Além disso, como Ashton os havia instruído a permanecer na cidade, eles estavam negligenciando suas ordens ao segui-lo. Então a morte deles não era problema dele e não lhe causaria problemas imediatos. Dito isso, Ashton tinha segundas intenções para permitir que o seguissem. Meia dúzia de mercenários de nível C eram escudos de carne mais excepcionais. De uma forma distorcida, os mercenários poderiam ser considerados alarmes para notificá-los de um ataque. Obviamente, Anna sabia de tudo. Sem querer duvidar de você nem nada. Mas como você pode ter tanta certeza de que este é o lugar onde o cajado está escondido? Anna questionou Ashton enquanto se refugiavam em uma pequena caverna para recuperar o fôlego. Não tenho certeza, mas acho que este deve ser o lugar. O arquivo afirma claramente que o que quer que esteja na caverna é a razão pela qual as feras agem de forma estranha. Ashton murmurou enquanto olhava para o cristal de serafim em sua mão. Enquanto Ashton examinava o arquivo mais cedo, Astaroth compartilhou algumas informações interessantes. Aparentemente, o cristal de serafim era uma espécie de artefato precursor, dado a ele pelos próprios precursores. Se fosse verdade, então estava claro que esses artefatos estavam fazendo algo para deixar essas criaturas selvagens. As deduções de Ashton basearam-se na caverna dos gorilas onde ele encontrou o cristal, pois era um exemplo provável do caso. As criaturas que viviam naquela floresta na Terra também estavam se comportando de forma estranha até Ashton assumir o controle do cristal. Assim como as criaturas de Okuna estavam se comportando de forma estranha. No entanto, no fim das contas, era apenas uma teoria. Uma teoria provável, mas ainda assim uma teoria. Mas foi a única pista que Ashton conseguiu encontrar sobre a existência do cajado nos arquivos. Bem, não há nada a perder neste momento, disse Anna enquanto tirava sua armadura de proteção contra a chuva. Mas não posso dizer que não estou surpresa com a obediência repentina deles. Quase parece que os humanos ficaram felizes em nos mandar embora. Claro que sim. Ashton deu de ombros. Há uma razão pela qual não se sabe muito sobre a caverna, apesar dos humanos viverem no planeta há séculos. Nos arquivos, a Caverna Negra era chamada de Caverna da Morte. O motivo era que nenhum ser humano que entrou na caverna jamais retornou, e das 99 expedições enviadas para descobrir a verdade sobre a caverna, todas terminaram em desastre. Além disso, como nenhuma tecnologia parecia funcionar dentro da caverna, eles não podiam sequer enviar um robô para fazer o trabalho sem sacrificar a mão de obra. No final, os humanos decidiram abandonar a caverna de vez e se concentrar em coisas mais importantes. Era por isso que Kaleia e o Conselho estavam tão ansiosos para que eles partissem. Aos olhos deles, estavam se livrando de Ashton de graça e na ausência dele, seria fácil lidar com o resto de sua facção. Mal sabiam eles que Ashton havia deixado 100 ídolos para proteger seu povo enquanto ele estava fora.
Se eles atacassem alguém que não deveriam, sua invocação arruinaria a cidade inteira. Depois de alguns minutos, eles estavam prontos para explorar a caverna. O interior da caverna lembrava a fronteira entre o dia e a noite. Apesar de o exterior estar razoavelmente iluminado, o interior estava completamente escuro. Além do som periódico de água pingando, o lugar inteiro estava envolto em um silêncio assustador. Não era a primeira vez que Anna ou Ashton encontravam um lugar saído de um filme de terror, mas mesmo assim foi uma experiência bastante perturbadora. Com o estalar de dedos, Ashton criou uma pequena fogueira para iluminar o caminho, já que as lanternas não estavam funcionando. Até mesmo os bastões luminosos que trouxeram estavam se mostrando inúteis diante da escuridão infinita da caverna. É silencioso demais, até Anna comentou. Os humanos não mencionaram uivos e coisas do tipo, mas este lugar é tão silencioso quanto a marcha fúnebre da rainha. Ashton notou algo semelhante, mas antes que pudesse responder, a caverna inteira foi tomada por um cheiro pútrido, um cheiro com o qual ambos estavam estranhamente familiarizados. Mortos-vivos! Eles exclamaram simultaneamente e se prepararam para lutar. Chamas começaram a envolver os punhos de ambos. Os cabelos de Anna ficaram vermelhos como se lava estivesse fluindo por eles. Sem perder mais tempo, ela lançou uma bola de fogo na frente deles, na esperança de atingir algo. Mas o que viram em seguida deixou ambos chocados. Tudo à frente deles, do chão ao teto, era feito de carne podre. A massa preto-amarelada à frente faria até os homens mais fortes esvaziarem os intestinos ali mesmo. Acho que agora sabemos por que ficou tão quieto dentro da caverna de repente, Ashton murmurou, por mais que eu não queira dizer. Parece que a caverna é um ser senciente. O que faz você dizer isso? Honestamente, é só um palpite. Claro que sim. Anna suspirou. Sabe, por mais que eu te ame, odeio quando você dá voz aos seus supostos palpites. Eu conheço esse sentimento. O que, você me ama também? Concordei com a segunda metade da declaração da Anna. Não tenho interesse em você, logo você. Além dessas besteiras, você sabe alguma coisa sobre isso? Não posso dizer que sim. Até onde eu sei, nem mesmo os Shirans têm registros de encontros com algo assim. Não era isso que Ashton esperava receber como resposta. Mas como não tinha outra opção, decidiu convocar um bando de esqueletos e pedir que liderassem o caminho para ver o que aconteceria. Mas parecia que não seria tão fácil, pois uma notificação apareceu assim que Ashton tentou usar Valhalla. Um domínio dos mortos já existe nas proximidades. A menos que o campo seja desativado ou o conjurador seja morto, a habilidade Valhalla não pode ser usada. Ao derrotar o dono do domínio, o usuário pode integrar Valhalla ao domínio existente para estabelecer controle sobre a masmorra. Uma missão de emergência foi emitida. O objetivo: limpar a masmorra. Tarefa: Fase 1. Casse todos os mortos-vivos dentro da masmorra para enfraquecer o chefe. Fase 2. Depois de lidar com as criaturas, o chefe se revelaria. Livre-se do chefe. Criaturas mortas-vivas recebem um bônus de 20% dentro da masmorra. Progresso. Fase 1. Mortos-vivos mortos, 0,400. Matar cada morto-vivo enfraquece o chefe em 0,1%. Espectros mortos-vivos mortos, 0,20. Matar cada morto-vivo enfraquece o chefe em 1%. Generais mortos-vivos mortos, 0,4. Matar cada morto-vivo enfraquece o chefe em 10%. Fase 2, chefe morto, 0,1. Recompensa aumento aleatório nas estatísticas, total de pontos, 100 manoplas do ceifador, pergaminho de habilidade de invocação especial. Evolução da classe necromante. É missão encomendada por o sistema. Nível de prioridade 1. O anfitrião não pode ignorar a missão. A saída da masmorra permanecerá selada até que a missão seja concluída. Anna também recebeu a mesma notificação. Como qualquer pessoa normal na situação dela, ela estava um pouco preocupada. No entanto, o sorriso confiante de Ashton aliviou sua tensão. É irritante que eu não possa invocar amigos aqui, mas um aumento de 20% nas estatísticas não parece nada ruim. Capítulo 445. A arte da necromancia 1. Sem saber do perigo em que Ashton se colocará, Vulcano estava ocupado consertando e fabricando armas na nave enquanto brincava com a Aegis. Mantendo-se fiel à sua palavra, ele não iria ajudar Ashton de forma alguma. Afinal, o cajado era um artefato perigoso que deveria permanecer escondido, especialmente agora que mentes corrompidas eram abundantes na galáxia. Vulcano não estava julgando Ashton, mas havia o risco de ele perder o cajado do Éden para alguém cujo objetivo poderia ser a destruição em uma escala nunca antes prevista. Sem mencionar que o julgamento para obter o cajado daria muito trabalho. Os precursores teriam se certificado disso. Mas por outro lado, não era a primeira vez que Ashton desafiava as probabilidades e superava um julgamento que ninguém ousaria tentar, muito menos sobreviver. Estou errado? Esse único pensamento abalou sua determinação. Não ajudar Ashton era uma coisa, deixá-lo morrer era outra. Vulcano não podia deixar Ashton morrer, pois era o único que poderia pôr fim ao domínio tirânico de Shiran sobre a galáxia. De repente, Vulcano se lembrou de uma conversa que ele e Ashton tiveram enquanto voltavam para a Torre Núcleo depois de derrotar Fantasma. Eles vinham discutindo sobre os Shirans e sua sociedade para entendê-los melhor. Afinal, enganar alguém era impossível, a menos que alguém os conhecesse como a palma da mão. E você acha que tem uma solução? Quando Ashton mencionou derrotar o Conselho Shiran, Vulcano sorriu ironicamente. Você que nem conseguiu lidar com esse fantasma, quer enfrentar os Shiran sozinho? Garoto, derrotar um Shiran calejado pela batalha seria muito mais difícil do que você imagina. Mas eu derrotei um deles, respondeu Ashton confiantemente. Um general, mesmo assim você quase foi morto no processo. Vulcano deu um tapa na nuca de Ashton. Você não planeja ter experiências de quase morte com cada Shiran que encontrar, planeja?
Ashton permaneceu em silêncio enquanto o Vulcano continuava. Caso não saiba, deixe-me esclarecer. Beelzebub, o Chiran que você tanto se orgulha de derrotar, é o membro mais fraco do Conselho. Em circunstâncias normais, alguém como ele nem sequer se qualificaria para se juntar ao Conselho como assistente, muito menos como membro. No entanto, ele o fez por meio de casamento. Além dele, o restante do Conselho é composto por seres de grau S, que nem eu gostaria de enfrentar em uma luta justa. O silêncio de Ashton se intensificou quando o Vulcano terminou de despejar os fatos. Derrotar Beelzebub lhe tirou o fôlego. Mesmo assim, a arrogância e o descuido de Beelzebub foram os únicos motivos pelos quais ele conseguiu derrotá-lo. É por isso que, embora Ashton tivesse ficado muito mais forte do que antes no final, sua força atual não era nem de longe suficiente para lidar com os Chirans. Sua luta com o fantasma só solidificou sua fraqueza. Admito que nossa situação atual é ruim, respondeu Ashton finalmente, mas não é como se fossemos lutar contra eles amanhã. Do meu ponto de vista, eles são os que estão em desvantagem. Sabemos quem é o nosso inimigo, mas eles não sabem e não saberão. Vamos atacá-los primeiro e com força. Tão forte que eles teriam dificuldade em se levantar, quanto mais em revidar. Não será fácil, mas com o tempo sairemos vitoriosos. Por enquanto, só há uma coisa a fazer: reunir recursos e garantir que não levantemos suspeitas injustificadas. As palavras de Ashton eram cheias de confiança. Até mesmo o Vulcano não conseguia deixar de imaginar como seria derrotar o Invencível. No entanto, naquele momento era só isso. Um pensamento, nada mais. Nem décadas de preparação serão suficientes para combatê-los. Vulcano manteve sua atitude derrotista, o que não era surpreendente depois de tudo que testemunhara durante a guerra entre precursores e Chirans. Se os Chirans conseguiram derrotar uma espécie divina, o que um bando de babuínos poderia fazer com eles? Graças ao seu complexo de superioridade, os Chirans prejudicaram muitas pessoas e civilizações. Aliados em potencial estão em todos os cantos da galáxia. Assim que a guerra começar, teremos um exército esperando para se juntar a nós. Ashton deu de ombros antes de rir. Mas se você vai continuar reclamando como um bebê, então é melhor ficar para trás. Voltando ao presente. Vulcano suspirou quando a voz estridente de Aegis o tirou da memória. A pequena criatura parecia preocupada com alguma coisa enquanto rosnava e corria pela sala como se estivesse embriagado. No momento seguinte, houve uma série de explosões distantes. As ondas de choque formadas pela explosão foram suficientes para sacudir o chão violentamente. Algo estranho estava acontecendo em algum lugar da floresta. O que esse pirralho está aprontando agora? Você matou vários inimigos. Progresso. Fase 1. Mortos-vivos mortos. 400. Matar cada morto-vivo enfraquece o chefe em 0,1%. Espectros mortos-vivos mortos. 320. Matar cada morto-vivo enfraquece o chefe em 1%. Generais mortos-vivos mortos. 0,4. Matar cada morto-vivo enfraquece o chefe em 10%. Fase 2. Chefe morto. 0,1. Isso vai demorar um pouco, Ana murmurou, com os punhos ainda em chamas devido à explosão que ela havia causado. Uma masmorra de mortos-vivos era o melhor lugar para uma piromante como ela mostrar a extensão de suas habilidades, já que os mortos-vivos eram vulneráveis ao fogo. Aliás, era o único elemento capaz de feri-los fatalmente. Mesmo assim, ela mal conseguia manter os mortos-vivos sob controle. As criaturas parecidas com insetos eram incrivelmente irritantes, pois continuavam ressuscitando os mortos-vivos. A única maneira de garantir que eles não pudessem ressuscitar os mortos era queimar completamente todos os cadáveres que Ana e Ashton encontrassem. Daí a explosão. Já fazia um tempo desde que Ashton desapareceu, dizendo que tinha algo para resolver. Como ele ainda não havia retornado, era trabalho de Ana garantir que nenhuma criatura passasse por ela. Ela não sabia o porquê, mas Ashton mencionou que era vital. Se ele não voltar logo, vou sugar muito mais do que apenas sangue dele. Ana gritou e continuou atacando as criaturas. Nesse momento, ela ouviu passos atrás de si, no mesmo lugar onde Ashton havia desaparecido. O único problema era que centenas deles vinham em sua direção, em vez de apenas um. Ela se virou e foi recebida por centenas de esqueletos que imediatamente passaram por ela e atacaram os mortos-vivos. O que está acontecendo aqui? Ela murmurou. Só um dos muitos truques que tenho na manga, respondeu Ashton. Um truque chamado parada de cadáveres, para ser mais preciso. Achei que não fosse possível invocar esqueletos aqui? Não fiz isso. Só cumprimentei os novatos do zero. Ana não entendia completamente, mas contanto que tivessem aliados em quem confiar, ela não reclamaria. Vamos limpar esse esgoto de masmorra, Ashton piscou para ela antes de entrar na batalha. Capítulo 446. A arte da necromancia 2. Causar explosões à torto e à direito pode ter sido o método óbvio para matar as criaturas, mas não foi o mais sensato. As ações de Ana revelaram a localização delas para todos que a seguiam. Os homens de Cairn eram um deles. Ashton desapareceu na masmorra antes que eles tivessem a chance de descobrir a localização da caverna. Mas, graças à explosão, os mercenários da Água Dourada conseguiram chegar à caverna. Depois disso, era apenas uma questão de tempo até que recebessem a mesma notificação que Ashton e Ana. Não podemos sair da caverna agora? Luno, o mais novo recruta de Cairn, entrou em pânico. Há coisas mais importantes com que se preocupar do que isso, explicou Green, o líder da equipe, calmamente. Vejam se conseguimos contatar o comandante daqui ou não. Se a conexão for estabelecida, peçam reforços imediatos. Se falharmos, não posso deixar aquele lobisomem e aquela súcubo saírem correndo daqui. Isto sim, respondeu outro soldado antes de mexer no rádio. O rádio tinha um poder de resposta e tanto. Tanto que era possível facilmente estabelecer contato interplanetário com alguém estacionado em um planeta ou satélite próximo. Por isso foi uma surpresa para todos quando o rádio apresentou defeito dentro da masmorra.
Sulcos profundos na testa de Green eram um sinal claro de sua irritação. Assim como Luno, toda a equipe era composta por membros recém-recrutados. Era por isso que eles queriam aproveitar a oportunidade para provar sua lealdade e valor à água dourada. Mas não parecia que sua tarefa seria fácil. Pertencentes à espécie tardigrodes, eles eram nômades que perderam seu planeta natal por causas naturais e viveram como refugiados em outros mundos e como membros integrados de várias sociedades alienígenas. Desde então, no entanto, a maioria deles era tratada como forasteira, e é por isso que tinham tendências a agradar aos outros arraigadas em seu comportamento. Os mercenários tardigrodianos não eram exceção. Sua vontade de se esforçar ao máximo para cumprir sua tarefa foi um dos motivos pelos quais Kern os contratou. Escutem, exclamou Green, agarrando o resto da equipe com um braço cada. A situação parece terrível. Lidar com os mortos-vivos deve ser fácil, pois Ceifador e sua garota cuidarão deles. Não é errado deixar os outros fazerem o nosso trabalho? Toshi, o mais novo do grupo, interrompeu. Os tardigrodes eram trabalhadores esforçados e não gostavam que roubassem seu trabalho. Por isso, ficaram surpresos quando Green mencionou deixar seus inimigos fazerem o trabalho por eles. Tapa, não abra a boca até eu mandar. Green retrucou. Como eu ia dizendo, vamos deixar que eles façam o trabalho pesado por nós. Lutar contra os mortos-vivos já deve cansá-los o suficiente. Quando isso acontecer, vamos invadir para reivindicar o cajado para nós. Alguém tem alguma dúvida? Luno foi o primeiro a concordar. Embora confuso como os demais sobre faltar ao trabalho, ele sabia que não devia expressar seus pensamentos. Genko, fique aqui. Assim que as barreiras forem removidas, entre em contato com o comandante Kern e o informe sobre a situação. Green deu ordens a todos. O resto de nós vai para o fundo da masmorra e tenta roubar o cajado. Se alguém estiver com medo, pode ficar para trás. Ao dizer isso, esperou que alguém dissesse alguma coisa, mas ninguém o fez. Seus homens eram mais corajosos do que Green pensava. Ou isso, ou eram tolos que acreditariam em qualquer coisa que ele dissesse. Para eles, Green parecia confiar neles, e era por isso que os estava levando para o fundo da caverna. Mas o pensamento deles era falho e distante da realidade. Em vez de confiar neles, Green planejava usá-los como escudos de carne quando chegasse a hora. Sem equipamento adequado, esses idiotas são os únicos que podem me salvar dos mortos-vivos, pensou Green enquanto se dirigiam para dentro da caverna. Entre a equipe, Green era o único com alguma experiência em lutar contra mortos-vivos. Os demais eram adolescentes que queriam fazer seu nome. Dito isso, eles fariam qualquer coisa que Green mandasse sem pestanejar. Em outras palavras, Green planejava se aproveitar da confiança cega que eles depositavam nele. Vamos! Enquanto isso, Ashton e Anna avançavam lentamente pela masmorra. Lidar com os espectros não era desafiador. Nas palavras de Anna, eles eram mais fracos que as criaturas. Ashton sabia que não era verdade. Bichos eram criaturas fracas, não havia como negar. Mas a única razão pela qual os espectros pareciam mais fáceis de lidar era que não era a primeira vez que lutavam contra eles. A Terra era abundante em espectros e criaturas semelhantes e, portanto, ambos tinham bastante experiência em lidar com eles. No entanto, Ashton não conseguia mais controlar os mortos-vivos, pois a duração da habilidade parada de cadáveres havia acabado. Agora eles teriam que enfrentar os generais mortos-vivos e o chefe da masmorra sem ajuda. Deveríamos entrar? Perguntou Anna. Ashton olhou fixamente para as portas enferrujadas à sua frente. Atrás de uma delas estavam os generais, o penúltimo obstáculo para obter o cajado. Lidar com os generais enfraqueceria o chefe ao máximo. O único problema era que havia duas portas na frente deles. Uma levava aos generais, enquanto a outra levava ao chefe, e eles não sabiam qual era qual. Ashton tentou trapacear usando sua percepção, mas foi um fracasso, pois o material das portas o impediu. Em outras palavras, eles estavam cegos. Abrir a porta errada poderia ser catastrófico, mas era um risco que eles tinham que correr. Eu tenho um plano, Ashton murmurou enquanto caminhava até a porta ao lado. Ele ou bagunçaria tudo ou nos pouparia de problemas. Você não está planejando fazer o que eu acho que está planejando fazer, está? Vou abrir esta porta. Se o chefe sair daqui, abra a sua. Ashton explicou seu plano mestre. Ou os generais atacariam o chefe ou vice-versa, ou os 5 nos dariam aquela orgia que ninguém pediu. Esse é o plano mais ridículo que já ouvi. É o que é. Ashton deu de ombros. Como um homem sábio disse uma vez, se você perder, a culpa é do RNG. Às vezes, odeio amar você. Anna sorriu e assumiu sua posição. Estou pronta. Os dois respiraram fundo quando Ashton abriu a porta. Eu devia ter imaginado a minha sorte. Anna, abra a porta. Capítulo 447. A arte da necromancia 3. Ashton encarou o chefe do outro lado da abertura em frente à sala. Logo, os generais mortos-vivos também começaram a sair da sala ao lado. O chefe parecia um humanoide como Golias, mas a parte humana do humanoide já existia há muito tempo. Em vez disso, o que Ashton viu foi um pedaço ambulante de carne e osso, composto por centenas de indivíduos que foram enviados para explorar a caverna antes deles. Quanto aos generais, eles eram bem mais simples do que os soldados das sombras que Ashton ressuscitava de vez em quando. A semelhança entre os dois era grande demais para ser mera coincidência. Alguém havia deixado esses soldados para trás para proteger o tesouro de cair em mãos erradas. Provavelmente foi a maldição de um precursor que assumiu uma forma tão horripilante. Todos os 5 eram gigantes de pelo menos 3 metros de altura, observando suas presas até que seus olhares se encontrassem. Ashton achou que estava vendo coisas por um instante, mas o chefe da masmorra sorriu para os generais como se estivesse reencontrando amigos há muito perdidos. Naquele momento, Anna percebeu que eles tinham feito uma grande besteira, e a expressão de Ashton contava uma história parecida. O objetivo de abrir as portas simultaneamente era permitir que os generais e o chefe se desgastassem, e então os dois derrubariam quem restasse.
No entanto, se os monstros fossem agir como camaradas, o plano deles estava praticamente arruinado. O melhor que podiam fazer agora era enrolar o chefe até que o outro se livrasse dos generais. Assim que o chefe estivesse mais fraco, eles o derrotariam juntos. A única questão era, quem se tornaria a isca? Ashton era mais rápido, tinha percepção e táticas de batalha. Idealmente, ele conseguia prever e se esquivar dos ataques do chefe. Mas por outro lado, Ana estava sofrendo de exaustão de mana após causar tantas explosões e não conseguia matar os generais sozinha. Como o esgotamento de mana também afeta as habilidades físicas, deixar Ana enrolar o chefe também não era uma opção viável. Não que Ana daria qualquer desculpa para não enfrentar o chefe se Ashton pedisse. E assim o casal ficou entre a cruz e a espada. Há uma coisa que você pode fazer. Não vou usar uma habilidade se não tiver certeza sobre seus efeitos. Ashton entendeu imediatamente o que Astaroth estava lhe sugerindo. Invocação do Inferno era uma habilidade que ele havia adquirido junto com o Cristal de Serafim, mas nunca havia usado porque a habilidade em si era imprevisível. A descrição da habilidade era muito vaga, e tudo o que mencionava era que ela poderia invocar uma criatura das profundezas do inferno para o mundo dos vivos, se o usuário desejasse. No entanto, se a besta invocada estivesse em um nível superior ao do usuário, ela ganharia sua liberdade e causaria estragos por toda parte. Usando a invocação do inferno, ele poderia efetivamente piorar a situação. Ir com tudo contra a onda de feras não parecia mais uma boa decisão. Graças àquela batalha, a maioria das habilidades mortais de Ashton estavam em recarga. Com um movimento rápido, o chefe saltou para trás dos generais. Simultaneamente, os 4 generais mortos-vivos sacaram suas espadas, apontando para Ashton. O sucessor do ceifador, eles falaram simultaneamente, prove seu valor ou deixe seu sangue ser a bainha de nossas lâminas. Em que tipo de drama eles estão perdendo tempo? Mesmo diante do perigo, o sarcasmo de Ashton era certeiro. Embora ter os generais focados nele fosse uma má notícia, Ashton ficou aliviado por Ana não estar no radar deles. Em vez de ficar parado e perder tempo, Ashton imediatamente sacou Balmon e se preparou para enfrentá-los enquanto os generais investiam contra ele. No movimento fluido, Ashton agachou-se, e os ataques deles passaram zunindo por sua cabeça. Séculos de inatividade haviam retardado seus movimentos, o que era perfeito para Ashton. Enfurecidos, os generais atacaram novamente. Seus olhos sem vida ficaram vermelhos dentro do elmo. Apesar de aumentarem o poder, o resultado permaneceu o mesmo. Mas eles não pararam. Lentamente, mas com segurança, seus ataques se tornavam mais coordenados e rápidos. Estava se tornando cada vez mais difícil para Ashton acompanhar seus padrões de ataque em constante mudança. Até Ana conseguia ver que a cada ataque, Ashton estava sendo repelido. Era quase como se os mortos-vivos estivessem se adaptando aos seus movimentos e, ao mesmo tempo, bolando planos para combatê-lo. Preciso ajudá-lo. Ela amaldiçoou sua inutilidade em um momento tão crucial. Mas infelizmente não havia nada que ela pudesse fazer. Sem mana, ela não era diferente de um humano impotente. Nesse momento, ela se virou para o chefe da masmorra. Surpreendentemente, seus olhos brilhavam como os dos generais. De repente, tudo fez sentido. A razão pela qual os generais mortos-vivos melhoravam a cada momento não era sua força ou habilidades. Em vez disso, eles eram simplesmente marionetes controladas pelo marionetista, o chefe da masmorra. Preciso derrotá-lo ou cortar a conexão entre ele e os generais, pensou Ana enquanto caminhava lentamente até o ponto cego do chefe. Ela podia não ter mana, mas tinha anos de treinamento como lobisomem. Isso deveria ser o suficiente para arrancar o olho do desgraçado, no mínimo. No entanto, o chefe fez sinal para que ela ficasse em silêncio antes que tivesse a chance de fazer qualquer coisa. Este é um teste para o sucessor. Nenhuma interferência será tolerada doravante, e a recusa em cooperar levará à execução instantânea dos encrenqueiros. A chefe falou enquanto o chão a imobilizava. Seres insignificantes como você só podem observar à distância. Nada mais. Quem é você? Ana não conseguiu conter a voz. No entanto, o chefe ignorou a presença dela e continuou guiando os generais em sua luta. Os generais atacaram Ashton mais uma vez. Mas desta vez, ele não recuou nem tentou se esquivar. Balmon escapou de suas mãos quando Ashton saltou para desferir um golpe debilitante no pescoço de um dos generais, quase o decepando. Golpes como esses não seriam suficientes para passar no julgamento. O chefe falou novamente, mas foi interrompido por Ashton. Observe e aprenda. Ashton sorriu. Quase instantaneamente, Balmon voou até o general que Ashton havia atingido e finalizou o trabalho com um golpe. A cabeça do general voou até os pés do chefe enquanto o brilho em seus olhos desaparecia. Assim que terminou, Balmon imediatamente assumiu seu lugar ao lado de Ashton, flutuando no ar. Uma lâmina da alma. Faz tempo que não vejo uma. O chefe murmurou. Você me impressionou. Orgulhe-se de surpreender o Arquilish que serviu ao primeiro necromante, o grande ceifador. A aparência da sala mudou instantaneamente para a de uma arena. Ana não estava em lugar nenhum naquela arena de pedra. Ashton e os generais eram os únicos que se encaravam. Magia de teletransporte? Eu acho que não. Olhe para cima. Ashton fez isso, e o Arquilish ficou olhando para eles, com Ana congelada ao seu lado. Que o julgamento comece. Capítulo 448. A arte da necromancia. 4. As arquibancadas vazias do mausoléu estavam cheias de esqueletos torcendo por uma luta. Se não fossem as inúmeras lanternas penduradas ao redor, seria impossível enxergar na escuridão total, quanto mais lutar nela. Presumo que você não esteja sendo pago por essa apresentação. Ashton não se deu ao trabalho de responder. No momento, ele estava preocupado apenas com o bem-estar de Ana. Não se preocupe, mortal, exclamou Lish ao notar o olhar persistente de Ashton. Sua companheira está sã e salva dentro da concha de gelo. Eu a imobilizei, mas apenas a imobilizei. Ela permanece consciente, no entanto, a vida dela está em suas mãos.
Ele continuou: derrote meus súditos leais para completar o julgamento, e ela viverá, fracassará e perecerá. O resultado está em suas mãos, não nas minhas. Peço que tenha cuidado, ou então esteja preparado para sentir uma dor da qual nenhuma resistência poderá protegê-lo. É melhor vocês manterem a palavra, respondeu Ashton antes de se virar para encarar os generais. Numa reviravolta surpreendente, 2 generais recuaram, deixando Ashton enfrentar seu líder. Se foi por uma questão de justiça ou por tolice, era discutível. Mas uma coisa era tão clara quanto o céu. Ashton não se importava com o comportamento correto deles. Você começou uma nova jornada em cadeia. O objetivo é concluir a segunda fase do teste. É tarefa elimine os soldados mortos-vivos invocados pelo Archlich. Progresso 1, 11 soldados de Lich mortos. Recompensa nenhuma. É punição por falha, morte da usuária Ana. É missão encomendada por sistema. Nível de prioridade 1. O anfitrião não pode ignorar a missão, nem atrasá-la. Variáveis eram uma coisa que Ashton passou a odiar com todas as suas forças. Antes, ele só precisava cuidar dos generais e do Lich, só isso. Mas graças ao sistema imbecil, ele não precisaria matar não 4, mas 10 soldados a mais. Ficar chateado por isso não vai salvar Ana, pensou Ashton enquanto fechava os dedos para lutar. O general, querendo se igualar ao oponente, também desistiu de sua arma. No entanto, foi um erro fatal da parte do general. Só porque Ashton estava usando os punhos, não significa que ele não usaria a espada. Sendo o dono da lâmina da alma, Ashton não precisava segurar Balmont fisicamente para usá-la. Seus pensamentos eram mais do que suficientes para controlar a lâmina. Garras enormes surgiram quando Ashton avançou em direção ao seu oponente morto-vivo. O punho do general o atingiu no meio do caminho, mas um momento antes que pudessem colidir, Balmont saltou do inventário de Ashton e cortou a mão do general ao meio. Ashton imediatamente mudou de posição e cravou as garras no elmo do general. Sangue podre jorrou do elmo escuro, cobrindo a mão de Ashton. No entanto, o soldado não se abalou com o golpe baixo e atingiu Ashton com o braço restante. Balmont tentou interferir novamente, mas foi derrubado. Ashton foi arremessado para longe, deixando um rastro de poeira para trás. Embora tenha conseguido bloquear o golpe, ele não saiu ileso, pois seu antebraço esquerdo estava rachado. O general atacou novamente, e Ashton mal conseguiu se esquivar do seu punho enorme. Ou pelo menos foi o que ele fez parecer. No momento em que o morto-vivo pensou que tinha um fósforo na bolsa, Ashton chutou seu joelho, quebrando-o. Assim que isso terminou, ele pulou nas costas do bastardo e passou o braço em volta do pescoço do morto-vivo. O morto-vivo agitou os braços, mas não conseguiu tirar Ashton de suas costas. O aperto no pescoço do general foi ficando cada vez mais forte, até o momento em que Ashton arrancou sua cabeça com sua força bruta. Um instante depois, o morto-vivo caiu de joelhos e encarou Ashton por um momento antes de virar pó. Os espectadores esqueléticos vaiaram ruidosamente. O general queria uma luta justa, mas Ashton usou uma arma. Aos olhos deles, Ashton havia trapaceado em uma luta justa. Progresso 2, 11 soldados de Lich mortos. Por outro lado, Ashton ignorou-os e preparou-se para o próximo desafiante. No entanto, nenhum dos 2 generais restantes se apresentou. Ao mesmo tempo, a multidão parou de vaiar. Surpreso com a mudança repentina no ambiente, Ashton voltou sua atenção para o Lich, que havia levantado a mão, sinalizando para que todos parassem. Assim que todos se calaram, o Lich voltou sua atenção para Ashton. Explicar. O quê? Ashton respondeu. O uso de sua arma contra um oponente desarmado foi imoral, esclareceu o Lich. Explique sua posição e com base nisso decidirei sua punição. Isto é uma guerra. Tudo é um jogo justo. Isto é um teste, não uma guerra para você exibir suas táticas deploráveis e dissimuladas. O Lich interrompeu. Você estava no controle da sua lâmina, sim ou não? Eu não estava. Ashton respondeu, pensando que se ele dissesse isso, o Lich não seria capaz de puni-lo já que a lâmina tinha vida própria. Muito bem, então me entregue. O Lich sorriu. Vou ficar com a lâmina, já que você não consegue controlá-la. Checkmate. Nem Ashton nem Astaroth esperavam o próximo movimento do Lich. Mesmo sabendo que Balmont tinha vontade própria, Ashton não podia mais ordenar que ele saísse do seu lado. Se o fizesse, demonstraria que Balmont estava sob seu comando o tempo todo, o que justificaria a punição. No entanto, antes que Ashton pudesse fazer qualquer coisa, o Lich começou a rir. Como um tolo como você se tornou um necromante é um mistério que vale a pena resolver, sorriu o Lich. Eu já sei o que é uma lâmina da alma mortal. Portanto, estou bem ciente de que você controlava a lâmina o tempo todo. Se você tivesse sido honesto comigo, eu teria deixado você escapar facilmente, mas agora sua punição seria consideravelmente severa. O Lich estalou os dedos e uma parte do caixão de gelo de Ana derreteu instantaneamente. O que você pensa que está fazendo? Ashton gritou a plenos pulmões. Fazendo justiça, respondeu Lich, olho por olho, dente por dente e braço por braço. O Lich invocou um esqueleto para segurar o braço de Ana enquanto se preparava para cortá-lo. No entanto, no último instante, alguém chutou o esqueleto para longe enquanto, ao mesmo tempo, uma adaga se cravava em seu peito. Que feitiçaria é essa? Gritou Lich, perplexo com o que viu à sua frente. Ao redor do caixão de Ana estavam os mortos-vivos de Ashton. Corvo foi quem atacou Lich, enquanto Dolos, Celeste e Sem protegiam Ana. Mas isso não foi tudo. Atlas e Gokun cuidaram dos generais mortos-vivos. Feitiçaria. É a arte da necromancia. Você deveria saber, certo? Ashton sorriu. Capítulo 449. Lich não mais. 1. Feitiçaria. É a arte da necromancia.
Você deveria saber, certo? Ashton sorriu. Assim que disse isso, o Lish percebeu seu erro. Ao teletransportar Ashton para a arena, ele essencialmente removeu as restrições que impediam Ashton de usar Valhalla, já que a restrição era válida apenas dentro da caverna e não na arena. Há quanto tempo você planejava isso? Gritou Lish, completamente perplexo com a reviravolta dos acontecimentos. Praticamente desde que chegamos aqui, respondeu Ashton antes de voar até o Lish. Você poderia me lembrar do que disse há alguns instantes? Algo sobre braço por braço. O Lish jogou a adaga de corvo fora e recuou em direção à arena pedregosa onde Atlas e Gokun haviam matado seus generais restantes. Progresso 4. 11 soldados de Lish mortos. Uma notificação logo confirmou o resultado de seus esforços. No entanto, o Lish não se intimidou mais. Mantenha-o ocupado. Ashton instruiu seu chamado antes de se virar para ajudar Ana a sair de seu caixão de gelo. Como quiserem, Sem falou em nome deles, e em poucos instantes, os mortos-vivos cercaram o Lish. Não desperdice seus esforços, mortal. O Lish riu loucamente. O gelo não derreterá, nem sua amada despertará até que você complete o teste. A situação se desenrolou como Lish disse. Nenhuma quantidade de fogo do inferno poderia derreter o menor pedaço de gelo no corpo de Ana. Ashton estivera calmo e controlado desde o início do julgamento, mas agora começava a demonstrar sinais de frustração e raiva. Espere mais um pouco, ele murmurou com um sorriso antes de voltar para a arena. Você me confunde, mortal. O Lish falou assim que Ashton apareceu diante dele. Você não tem noção do poder adormecido dentro de você. Seu destino foi escrito antes mesmo de você existir, mas você se apega desesperadamente à sua fraqueza. O Lish apontou para Ana antes de continuar. Envolver-se com essas criaturas não lhe fará bem algum. Você precisa abandonar quaisquer sentimentos que possa ter por outros mortais antes de ganhar a imortalidade. Ótimo, outro incel. Ashton estalou o pescoço. Por que você não traz o resto do seu exército de insignificantes para que eu possa queimar um pouco de vapor? O Lish não se deu ao trabalho de responder, mas era evidente que as palavras de Ashton tiveram algum efeito sobre ele. De repente, um cajado negro se materializou nas mãos do Lish. Ao mesmo tempo, os esqueletos espalhados pela arena se transformaram em uma variedade de soldados. De lanceiros a magos, todas as unidades já usadas em batalha estavam presentes ali. Mas não era só isso, 7 portais se abriram simultaneamente atrás dele. O que aconteceu em seguida surpreendeu Ashton ainda mais. Por que não estou surpreso? Dos 5 primeiros portais, sósias de suas invocações apareceram, enquanto o último portal permaneceu selado. O que você vai fazer agora? Lish rosnou. Na experiência de Lish, as pessoas sempre tiveram dificuldade para vencer sósias suas ou de seus aliados. A tarefa não era apenas fisicamente excruciante, mas também podia causar um trauma mental enorme. Lish esperava que Ashton ficasse perplexo e admitisse a derrota. No entanto, ele não esperava o que aconteceria a seguir. Essa é a melhor jogada que você tem para me testar? Ashton riu, assim como sua invocação. Você está brincando, né? Sem o conhecimento de Lish, os invocados de Ashton passaram incontáveis horas lutando em Valhalla. Dito isso, eles estavam bem cientes dos pontos fortes e fracos um do outro e poderiam explorá-los a qualquer momento. Fazê-lo se enfrentar foi a decisão mais estúpida que o Lish poderia ter tomado, e Ashton não esperou muito tempo antes de fazer o Lish entender seu ponto de vista. Não é de se admirar que o seu suposto ceifador não esteja em lugar nenhum. Com idiotas como vocês como subordinados, o homem deve ter sofrido sérios danos cerebrais e morrido. O Lish já estava farto das bobagens de Ashton. O mortal era um dos candidatos à sucessão. Por isso não planejava matá-lo, pois seu mestre o havia ordenado apenas para testar o candidato, não para matá-lo. No entanto, ao insultar o ceifador, o garoto cruzou um limite que não deveria. Nem mesmo a morte era um castigo adequado para ele. Os olhos do ceifador começaram a brilhar intensamente e o portal restante se abriu. De lá saiu um dragão morto-vivo, o bem mais precioso de Lish. Sua morte não será agradável, seu bastardo arrogante. O Lish rugiu a plenos pulmões. Um momento depois, o exército de mortos-vivos investiu contra Ashton e suas invocações. Ashton e seus invocadores rapidamente conseguiram despachar seus sósias e os esqueletos. No entanto, o dragão era algo completamente diferente. Por mais que Ashton ou seus invocadores tentassem, não conseguiam fazer um único arranhão nos corpos dos dragões. Além disso, Lish lançava maldições constantes contra eles. Quanto mais lutavam, menores eram as chances de Ashton vencer, até que se tornaram inexistentes. Primeiro Gokun, depois Sem e Corvo, seguidos por Celeste e Dolos e finalmente Atlas. Todas as suas invocações receberam o sono eterno. Ashton também não estava em grande forma. Ashton reuniu todas as forças que lhe restavam e avançou para lidar com o dragão. Mas com o movimento de sua cauda ossuda, o dragão partiu Balmon ao meio. Derrota. Qual é o gosto disso, mortal? O Lish riu de pé nas costas do dragão. Para onde foi toda a sua confiança? Você não tem mais respostas arrogantes? Ashton franziu os lábios enquanto socava o chão. Ele havia sido derrotado. Sem sua espada e invocações, ele não podia fazer nada para derrotar o dragão, nem mesmo um soldado morto-vivo qualquer. Era isso. A morte havia chegado para ele, finalmente. O Lish continuou latindo para ele, mas em seus últimos momentos, ele desviou o olhar para dar uma última olhada em sua amada. Ao contrário dele, o rosto de Ana estava calmo em seu sono. A calma de Ana teve um efeito estranho sobre ele. De repente, toda a vontade de lutar desapareceu. Ele não queria lutar em seus últimos momentos, pois a paz era a única coisa em sua mente. Morra! Lish rugiu quando o dragão arrancou a cabeça de Ashton do seu corpo. Eu venci. Ninguém é mais capaz de ser o sucessor do mestre do que eu. Era raro um Lish sentir algo positivo, mas ele estava estranhamente feliz. Momentos depois, a compreensão lhe ocorreu.
Finalmente entendeu, hein? Lish ergueu os olhos e viu o rosto sorridente de Ashton. Eles ainda estavam na arena, mas o dragão e os mortos-vivos não estavam em lugar nenhum. Era quase como se o Lish tivesse acordado de um sono profundo. Como? Você acha que é o único que consegue usar magia? Ana o interrompeu. Ao contrário de antes, Ana estava usando sua armadura de súcubo. Uma olhada nela bastou para o Lish entender o que havia acontecido. A ilusão de uma súcubo. Como você sabia que era a fraqueza de um morto-vivo? Perguntou Lish e Ana deu de ombros. Foi uma fraqueza? Bom saber. Ela respondeu. No entanto, o Lish ainda estava confuso. Depois de capturar Ana, ela não deveria ser capaz de se mover, muito menos de conjurar magia. Então ele percebeu. Você usou seu feitiço assim que soltei seu braço do caixão. Lish murmurou, balançando a cabeça. Anos de inação obscureceram meu julgamento. Muito bem, você me superou, súcubo. Admito a derrota. Você limpou a masmorra. O sistema agora randomizará recompensas adequadas devido ao envolvimento de uma segunda parte. Segunda parte? Capítulo 450. Lish não mais 2. Antes que Ashton pudesse refletir mais sobre o segundo grupo, Ana desmaiou. Conjurar, ilusão, no Lish foi mais problemático do que ela imaginava, e o pouco de mana que ela havia regenerado foi retirado dela, impossibilitando-a de fazer mais nada. Ao mesmo tempo, eles retornaram à caverna bem em frente à sala do chefe. As portas estavam escancaradas e um cajado podia ser visto flutuando no meio da câmara vazia. Por mais que Ashton quisesse pegar o cajado, ele não conseguiu. Se alguém que não fosse uma súcubo sequer tocasse no cajado, desapareceria para sempre. No entanto, o prêmio dentro da outra sala era todo dele. Mas antes disso, havia algo mais que ele precisava verificar. Nome, Ashton Fenrir. Espécie, Tribrid baseado em humanos. Ativo, viajante espacial baseado em carbono. Ativo. Status, híbrido amaldiçoado. Classe, Vingador. Classe de lobisomem, mago de sangue. Classe de vampiro, necromante. Classe de zumbi. Subclasse, alma de cinzas. Título, desafiante, cervejeiro novato, matador de Monclince, pesquisador, dono do Palácio Oriental, primeiro viajante espacial moderno da Terra, matador de hidras. Idade, 16 anos. Gênero, masculino. Grau, nível C, evolução é possível. Você pode começar o terceiro estágio do processo evolutivo. Nível cumulativo, 180. Afiliação, eu mesmo. Nível de lobisomem, 90, 0%. Nível de vampiro, 90, 0%. Nível zumbi, 90, 0%. Estatísticas. Pontos de vida, 21500, 21500. Mana, 18.000. Aura negra, 12.370. Dano, 314. Armadura, 269. Furtividade, 299. Resistência, 285. Agilidade, 239. Inteligência, 389. Pontos de atribuição não utilizados, 0. Natureza, calculativo. Implacável. Já atingiu o grau C, hein? Ashton murmurou. Como parte das recompensas pessoais, ele deveria receber 100 pontos de atributos. No entanto, durante a randomização das recompensas, esses pontos foram retirados. Normalmente, isso deixaria Ashton completamente louco, mas havia outra coisa com a qual ele estava preocupado, sua evolução. Ao contrário de uma tarefa comum, ele recebeu 3 missões para todos os seus genes primários. Era um pouco estranho, mas considerando a especialização dos seus genes, era inevitável que acontecesse mais cedo ou mais tarde. Só para você saber, de agora em diante, você terá que evoluir todos os seus genes antes de poder se transformar em um híbrido amaldiçoado novamente. Caso contrário, o desequilíbrio nos seus genes pode levar a problemas imprevistos. Então, basicamente, você está dizendo que eu deveria desenvolver todos os genes simultaneamente? Sim, e boa sorte com isso. Não é uma tarefa fácil. Se fosse, teríamos centenas, se não milhares, de seres de nível S na galáxia. Ashton zombou, pronto para provar que Astaroth estava errado novamente, e continuou a verificar Ana, que dormia profundamente. Embora Ashton sempre tenha pensado que era ele quem protegia Ana, se não fosse por ela, o lixo teria ferrado de vez. Espera aí, para onde foi esse desgraçado? Ashton se levantou freneticamente, examinando tudo ao seu redor. Embora o Lish tivesse admitido a derrota e a masmorra tivesse sido efetivamente limpa, Ashton não planejava deixar o Lish vivo. Afinal, ele era perigoso demais para ser deixado sozinho. Mestre, ele está lá. Sam gritou, apontando para a sala do chefe. Ashton entrou direto na sala com Atlas logo atrás, enquanto os outros protegiam Ana. Lish se dirigia ao cajado do Éden. Temendo o pior, Ashton saltou para afastar o Lish. No entanto, o Lish o deteve no ar com um estalo. Atlas correu para ajudar seu mestre, mas ficou preso em um campo de força invisível. Um momento depois, Lish passou pelo cajado, abriu um baú escondido de aparência antiga e tirou um pedaço de papel e um par de luvas pretas. Uma vez feito isso, ele retornou até Ashton e estalou os dedos novamente para libertar Ashton e Atlas de sua prisão invisível. Só porque você me enganou uma vez não significa que seja superior a mim. Lish suspirou antes de entregar o papel e as luvas a Ashton. Esses eram os pertences do Lorde Ceifador. Já que você é considerado um sucessor digno, agora pertencem a você. Ashton usou detecção nas luvas sem perder tempo e ficou surpreso com o que viu. Item, manopla do ceifador. Tipo, equipamento de armadura, aprimoramento de estatísticas. Defesa mágica, 500-600 pontos de vida por golpe. Bônus de estatísticas. Armadura, mais 10% enquanto equipado para uso. Mana, mais 300% enquanto equipado para uso, até um máximo de 30.000.
pode ser aumentado quando mais equipamentos do mesmo conjunto forem encontrados. Inteligência, mais 20% enquanto equipado para uso, até um máximo de 200. Pode ser aumentado quando mais equipamentos do mesmo conjunto forem encontrados. Raridade, item lendário. Descrição. Um equipamento lendário de origem desconhecida. No entanto, mais informações sobre o equipamento poderão ser encontradas quando mais partes do conjunto forem reunidas. Ele só pode ser equipado por um morto-vivo de nível alto ou um necromante. A arma foi encantada e imbuída de habilidades e efeitos únicos. Efeitos. Diminui drasticamente a inteligência e humana necessários para lançar magias relacionadas à classe necromante. Reduz a inteligência necessária para ressuscitar ou criar soldados mortos-vivos em 70%. Os soldados esqueletos criados não sofrem mais com o enfraquecimento resultante da ressurreição. Em vez disso, serem transformados em soldados esqueletos aumentam suas estatísticas e níveis. Itens do conjunto coletados. 5/10. O efeito do conjunto parcial agora pode ser acionado. Transformação do ceifador. O usuário pode se transformar em um ser de morte absoluta por 5 minutos. Durante esse tempo, o usuário se torna imortal. Além disso, mortos-vivos sob o comando do usuário seriam fortalecidos permanentemente. O usuário também ignoraria todas as restrições do necromante ou classe relacionada e seria capaz de regenerar soldados mortos-vivos infinitamente, enquanto a transformação estiver ativa. Item. A foice do ceifador só pode ser usada durante a transformação. Outros efeitos serão revelados à medida que mais itens do conjunto forem coletados. E pensar que você me desafiou antes de ter pelo menos 7 bolas paradas, Lish coçou a cabeça. Eu me pergunto como você conseguiu sobreviver até agora com essa sua imprudência. Já me acostumei. Esse filho da mãe não quer ouvir a razão de jeito nenhum. Ashton ignorou Astaroth como uma preguiça ignoraria o perigo, e em vez disso voltou sua atenção para Lish. E agora? Eu não entendo. Lish ainda estava falando quando alguém entrou na sala. Não toque nisso. Lish gritou com a pessoa atrás, mas era tarde demais. Um Green ensanguentado estava parado ao lado do cajado. É melhor que este artefato valha o sacrifício dos meus irmãos. Green sorriu enquanto o sangue pingava de seu cabelo e caía no cajado. O que está acontecendo? Arg! Alguém pare com isso. A maldição do cajado forçou Green a se transformar, assim como transformou Lilith em súcubo milhares de anos atrás. No entanto, a transformação de Green não foi tão bonita quanto a de Lilith, pois ele se uniu à escuridão. Espero que você esteja pronto para lutar novamente, murmurou Lish. Receio que precisarei de ajuda desta vez. Então eu tenho uma escolha? Ashton deu de ombros e sacou Balmon. Não há descanso para o ceifador. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 451. Lish não mais. 3. A transformação de Green tornava-se progressivamente mais bizarra a cada momento. Escamas metálicas vermelhas substituíam a pele enquanto uma cauda grossa crescia em suas costas. Seu rosto também se deformava, assemelhando-se ao de um crocodilo. De todas as coisas em que ele poderia ter se transformado, Lish murmurou. A aparência dele é bem intimidadora, concordo com isso. Ashton respondeu, deixando a aparência de lado, não parece que será muito difícil lidar com ele. A aparência não faz justiça às suas capacidades, Lish comentou. Um draconiano não deve ser menosprezado. Nem mesmo por você. Draconianos, uma espécie ancestral que se acreditava ser descendente dos dragões devido à sua semelhança. Ashton já ouvirá falar deles antes, mas apenas em contos. Dito isso, o que estava à sua frente era essencialmente o sucessor de um dragão. Não era surpresa que Lish estivesse agindo com cautela. Qualquer descendente de dragão era perigoso, especialmente aquele criado pelo cajado. Bem, não adianta ficarmos conversando, né? Disse Ashton enquanto arremessava Balmon em direção a Green. Era melhor derrubar alguém enquanto a pessoa estava em processo de transformação do que deixá-la se tornar a sua versão mais poderosa. No entanto, Balmon não conseguiu nem arranhar o draconiano. O cajado do Éden protegia seu portador lançando uma barreira para impedir que alguém interrompesse a transformação. Ashton e Lish estavam impotentes e não podiam fazer nada além de assistir. Então é por isso que os precursores não mataram Lilith antes que ela se transformasse. Interessante. Agora não é hora de admirar o cajado, Ashton lembrou Astaroth. Se você tem alguma ideia para interromper a transformação, latir. Caso contrário, calhe a boca. Seu idiota, você acha que consegue fazer algo que nem os precursores conseguiram? Foi o que pensei. Em vez de tentar fazer o impossível, pense em maneiras de acabar com ele assim que a transformação estiver completa. As palavras de Astaroth fizeram Ashton refletir. Como dragões eram imunes a veneno e fogo, usar queda do céu, ou chuva escaldante, estava fora de questão. Mesmo que as habilidades fossem práticas, ambas estavam em recarga. Atlas, tente segurá-lo o máximo de tempo possível. Atlas assentiu e se posicionou diante de seu mestre e Lish. Então Ashton se voltou para Lish em busca de conselhos. Já que Lish conhecia tão bem os draconianos, também deveria saber sobre suas fraquezas. Pelo menos, era isso que Ashton esperava. Infelizmente, suas esperanças foram destruídas um momento depois, quando Lish balançou a cabeça. O mestre enfrentou alguns draconianos em sua vida, mas derrotá-los foi uma tarefa árdua. Além do mestre, ninguém jamais chegou perto de derrotar um, nem mesmo eu. Lish então ressuscitou vários esqueletos para subjugar Green quando sua transformação estivesse completa. Ashton fez o mesmo, mas sabia que era uma tática sem sentido, nada mais. Eles permaneceram em silêncio, esperando o inevitável.
Um rugido repentino quebrou o silêncio. A transformação de Green estava completa e, como tal, o cajado não lhe servia de nada. O draconiano não hesitou em descartar o cajado e avançar direto contra os esqueletos. Soldados esqueléticos portando escudos imediatamente saltaram à frente para desacelerar a fera enlouquecida. No entanto, não duraram muito. O ímpeto de draconiano era uma força a ser reconhecida enquanto ele abria caminho através de hordas de esqueletos como galhos e seguia direto em direção a Ashton. Foi então que Ashton conseguiu ver seu inimigo com clareza. Brandindo escamas vermelhas e marcas negras por todo o corpo, Green estava a poucos metros dele. Seus olhos verde claros e inchados estavam focados exclusivamente em Ashton. Uma aura de sede de sangue insaciável envolveu o draconiano. Por que esse filho da puta está tão obcecado por mim? Ashton ergueu uma sobrancelha. Até onde eu sei, eu não comi a mulher de ninguém, não é? Talvez você tenha transado com ele? O que eu te disse sobre não proteger seus sentimentos dos outros? É foda-se. Viu? Era isso que eu estava tentando dizer. Antes que Astaroth pudesse continuar disparando, Draconiano disparou mais um tiro. Soltou seu sopro de fogo, e os esqueletos entre ele e Ashton se transformaram em cinzas. Green caminhou até Ashton. Seu rosto estava a centímetros do mutante. Nenhum deles recuou do desafio até. Vaia. Ashton disse e no momento seguinte, Atlas agarrou o draconiano pelo rabo e o jogou para o outro lado da sala. No entanto, asas surgiram das costas da criatura enquanto ele se estabilizava no ar. Draconiano encarou seu novo alvo e voou em direção a Atlas com uma velocidade alarmante. No entanto, desta vez, foi recebido com o punho de Ashton, que o atingiu com a cabeça no chão. Ao mesmo tempo, Lish lançou uma série de maldições sobre a criatura, deixando-a consideravelmente mais lenta e ao mesmo tempo, reduzindo sua defesa. Maldições eram a única maneira de Lish dar a Ashton uma chance de lutar. Sem hesitar, Atlas e Ashton pularam sobre o draconiano. Seus socos e chutes logo começaram a subjugar a criatura. O draconiano estava confuso, não conseguia ver o que estava acontecendo, muito menos revidar. Uma almôndega gigante na frente de 2 leões, esse era o estado em que Draconiano se encontrava. Frustrado com a situação, Draconiano bateu suas asas na tentativa de repelir seus agressores. No entanto, quando ele revelou suas asas, Ashton e Atlas as agarraram e puxaram com toda a força. Sua intenção era clara, queriam tirar a capacidade de manobra do Draconiano. Mas a tarefa era desafiadora. Em retrospectiva, Ashton havia cometido um erro grave. Como ambos estavam segurando as asas do Draconiano, não havia ninguém para impedir a criatura de usar seu sopro novamente, que ele prontamente mirou em Lish. Uma onda massiva de fogo envolveu Lish, que estava ocupado demais lançando maldições. Em um instante, Lish foi transformado em cinzas, assim como as maldições que ele havia lançado contra Draconiano. Assim que ele recuperou sua velocidade e defesa, livrar-se de Ashton e Atlas não foi complicado. Draconiano mirou em Atlas e o acertou com outro sopro de fogo. Ashton percebeu e correu para proteger Atlas. No entanto, era tarde demais. Atlas havia sumido. Agora a luta era entre ele e a criatura. Mas antes que Ashton pudesse fazer qualquer movimento, o draconiano o derrubou com sua cauda musculosa. Sangue escorreu da boca de Ashton enquanto ele arrombava as portas que levavam à área de recuperação de Ana. Draconiano saiu calmamente da sala, surpreso ao encontrar mais inimigos para lutar. Sem esperar pelas instruções de Ashton, Celeste pegou Ana e correu para curar sua mestra, enquanto os outros tentavam ao máximo ganhar tempo. Infelizmente, nenhum deles resistiu à respiração do draconiano. Porra! Celeste xingou enquanto preparava uma resistência final contra o descendente de dragões. Mas algo estranho aconteceu. Invocações destruídas que levariam horas para se regenerar foram curadas instantaneamente. Além disso, todas ficaram consideravelmente mais fortes do que nunca. O que está acontecendo? Celeste se perguntou, mas foi interrompida. Lance um feitiço de barreira ao redor de Ana agora. A voz de Ashton soou estranhamente insensível. Celeste se virou e encontrou Ashton flutuando no ar. Mas não era só isso. Seu rosto estava meio apodrecido, parecendo um morto-vivo. Um manto de escuridão o envolvia enquanto ele segurava firmemente uma foice. O ceifador evoluiu para o Green Ceifador. Capítulo 452. Ceifador 1. Alguns momentos atrás. A visão de Ashton estava turva. Era como se uma enorme nuvem escura o envolvesse, deixando apenas uma pequena janela para ele olhar. Eu me sinto uma merda. Não havia um pingo de força em seu corpo. Seu corpo ainda estava sob controle, mas ele não conseguia sentir nada. Nenhuma emoção, nenhuma dor, nada. Estranhamente, Ashton não conseguia nem ouvir a voz de Astaroth, mesmo sabendo que o desgraçado estava falando alguma coisa. É assim que a morte parece? Pensou Ashton. Nunca pensei que seria tão vazia. Naquele momento, Ashton não se lembrava do que estava acontecendo. Só quando viu Celeste é que se lembrou da luta e de como o draconiano destruiu todos eles. Mesmo todas as suas invocações juntas não foram suficientes para detê-lo. No final, apenas Celeste permaneceu de pé. Mas Ashton sabia que era apenas um instante antes que ela se juntasse aos demais. Quando Ashton virou o olhar para o lado, ele viu Ana dormindo pacificamente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, algo se apresentou diante dele. A certa distância, uma foice o aguardava. Então você tem medo da morte? Uma voz ecoou na escuridão. Você não conseguiu pensar em uma pergunta mais constrangedora, não é? Eu não, respondeu Ashton. A morte pode me ter quando eu quiser, quando ela ganhar o direito de me reivindicar. Não antes disso. Não, ainda. Mesmo em seu estado lamentável, sua voz era bastante ousada. Você é divertido, respondeu a voz. A morte estará ao seu lado, unida à sua sombra. No entanto, não a confunda com sua aliada, pois ela o pegará quando você menos esperar. Com essas palavras, a escuridão diante de Ashton foi absorvida por ele. A onda era o poder que ele sentia ser inesquecível. Era viciante.
Era sedutor. Ele nunca havia experimentado a morte daquele jeito antes e queria mais. Muito mais. De volta ao presente. No momento em que Ashton apareceu diante dele, Draconiano percebeu que as circunstâncias haviam mudado. Ele não era mais o predador, mas a presa. A única coisa que lhe restava era fugir enquanto ainda tinha chance. Infelizmente, os mortos-vivos já o haviam cercado. Sem ver saída, Draconiano mais uma vez lançou um ataque de fogo contra eles. Ashton não se moveu. As chamas o atravessaram e atingiram suas invocações. As invocações foram destruídas novamente, no entanto, elas se regeneraram assim que caíram. Draconiano tentou recuar para a câmara, apenas para ser confrontado por uma quantidade avassaladora de soldados esqueletos. Quanto mais esqueletos Draconiano destruía, mais ferozes os outros se tornavam. Além disso, usar seu sopro de fogo continuamente não era uma opção. Sempre que o sopro era usado, ele precisava de um tempo para se recuperar completamente. Se abusado com frequência, a chama dentro do Draconiano acabaria se apagando, e ele também, pois a chama de um Draconiano era como o coração de um humano. Em palavras simples, sempre que o Draconiano usava suas chamas, ele essencialmente usava sua força vital como combustível. Liderando o ataque, Ashton bateu a foice no chão, e uma fumaça preta envolveu todos na câmara. A habilidade exclusiva do ceifador, Domínio da Morte, foi ativada. Todos os mortos-vivos aliados receberão um aumento de 150% em suas estatísticas, e a eficácia de suas habilidades será aumentada em 100%. Inimigos dentro do Domínio da Morte perderão 1% de seus pontos de vida a cada segundo, e suas estatísticas serão drasticamente reduzidas. Draconiano ficou furioso e começou a esmagar todos. Mas, independentemente de quebrar os esqueletos, queimá-los ou comê-los, como as invocações, os esqueletos continuavam se regenerando sem parar. Em poucos instantes, Draconiano se viu preso ao chão enquanto os esqueletos continuavam atacando suas articulações e partes que não estavam totalmente cobertas pelas escamas. O Draconiano estava sendo devorado vivo, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Em seu último ato de desespero, o Draconiano tentou explodir todos enquanto o engoliam. O fogo começou a se acumular em sua boca enquanto o Draconiano mirava no teto da caverna. Se ele não conseguisse sair do buraco, ninguém conseguiria. Uma rajada poderosa teria sido suficiente para derrubar a caverna inteira, transformando-a em um túmulo para ele e seus inimigos. Entretanto, segundos antes que ele pudesse desencadear o ataque mortal, o rosto magro de Ashton apareceu na frente, e ele fechou a boca com força. Por mais que o Draconiano lutasse para se libertar, não conseguia fazer nada. Os esqueletos e os mortos-vivos o haviam enfraquecido além dos limites. Não havia nada que o Draconiano pudesse fazer a não ser encarar Ashton com seus olhos temerosos. Você causou uma grande confusão, Ashton sussurrou em seus ouvidos. Agora seja um bom rapaz e morra antes que eu o casse no inferno e o mate novamente. Draconiano tentou prender a respiração, mas era tarde demais. Sem saída, o fogo que ele havia acumulado ricocheteou em direção ao seu torso. Ashton pôde ver uma enorme bola de fogo descendo em direção ao estômago de Draconiano, antes de explodir. Após um estrondo alto, as entranhas do Draconiano se espalharam pela sala. Ashton, suas invocações e os esqueletos ficaram encharcados de sangue e pequenos pedaços da carne do Draconiano. Somente a cabeça do bastardo permaneceu intacta, enquanto Ashton continuou segurando-a até a explosão para garantir que o fogo não tivesse outra saída do corpo do Draconiano. Então, termina, Ashton murmurou enquanto caía de joelhos. O tempo do ceifador havia acabado, e Ashton havia retornado a ser ele mesmo. A foice misteriosamente retornou ao seu inventário, esperando para ser chamada pelo ceifador novamente em seu momento de necessidade. Os esqueletos ressuscitados se transformaram em pó ao mesmo tempo, já que Ashton não possuía a maioria deles. Quanto às suas invocações, eles ficaram para trás, fitando avidamente a cabeça do Draconiano. Qualquer um que a comece receberia uma quantidade enorme de poder, mas Ashton não deixaria algo tão precioso se perder e imediatamente colocou a cabeça em seu inventário. Algum dia, Ashton ressuscitaria o Draconiano para cumprir suas ordens, mas por enquanto, o lugar do Draconiano era dentro de seu inventário. Onde diabos você estava? Você ficou cego, ou quê? Gritou Ashton. Eu estava aqui o tempo todo. Não, não estava. Seu coração, sua respiração, tudo parou. Mas eu não consegui controlar seu corpo por algum motivo. Nós conversaremos sobre isso mais tarde, Ashton murmurou ao notar algo em sua aba de informações. Uma das classes do usuário foi alterada à força. É morto-vivo ceifador, parcial. Capítulo 453. Ceifador 2. Ceifador pode soar como uma classe superpoderosa, e as pessoas morreriam para obter tal poder. Afinal, a capacidade de governar a morte não era algo para ser menosprezado. Ashton pensava o mesmo enquanto era o ceifador. A onda de poder que sentiu não se parecia em nada com a que já havia sentido antes. Com um poder como aquele, esqueça os Tyrans. Até mesmo governar os precursores não era um sonho irreal. No entanto, assim que esse poder se dissipou, Ashton soube que jamais desejaria se transformar em um ceifador se pudesse escapar. Ser um ceifador tinha um custo inimaginável. Não havia garantia de que Ashton conseguiria voltar a ser o que era antes caso se transformasse novamente no ceifador. As palavras que ouvirá antes de aceitar a foice eram assustadoramente precisas. Eu poderia me tornar um com a morte. Ele murmurou. A frase era confusa no início, mas não mais. Tornar-se um com a morte significava que Ashton ficaria para sempre preso no corpo do ceifador. Além disso, ele nunca sabia quando a transformação se tornaria permanente.
A conversão em si era como uma bomba relógio, e esse era um risco que Ashton não estava disposto a correr. Dito isso, Ashton não se transformou voluntariamente no ceifador. De certa forma, a foice o coagiu a fazer isso, e não havia garantia de que isso não aconteceria novamente. Em seu desespero, Ashton pode acabar cedendo novamente ao seu desejo de poder, e tudo pelo que trabalhou será em vão. Astaroth, faça-me um favor. Ele pediu, guarde a foice dentro do inventário. Não importa o quanto eu implore, chore ou grite, não me dê. Tem certeza? Por favor, faça uma coisa por mim. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Está feito. Não se preocupe, eu cuido de você. Ashton suspirou aliviado. Apesar dos poderes que lhe foram dados, ele nunca mais queria passar por aquilo. No entanto, precisava se fortalecer para garantir que uma situação como essa nunca mais acontecesse. Vamos nos concentrar nas tarefas de evolução por enquanto. Ah bem, há muito o que fazer. Deixe-me mostrar. Enquanto Astaroth dizia isso, uma lista de tarefas surgiu diante de Ashton. Bastou um olhar para Ashton perceber que o caminho à frente não seria fácil. Tarefas de evolução do lobisomem. Lute e derrote 10 seres de nível B. Transforme 2 criaturas em lobisomens. Adicione novos membros à sua matilha de lobisomens. Atualmente temos 7 lobisomens na matilha. Tarefas de evolução de vampiros. Consuma sangue fresco de 2 seres de nível B. Consuma sangue fresco de uma criatura lendária. Adicione um novo membro à sua família. Transforme outra criatura em seu escravo. Tarefas de evolução do ceifador. Crie um lich. Crie e dome 10 invocações. Atualmente tenho 6 décimos invocações. Consuma a carne de uma criatura mítica. Completar essas tarefas levaria um tempo. Ashton franziu a testa. Apesar de ter níveis cumulativos equivalentes a 1 grau A, completar algumas tarefas foi um pouco problemático. Lutar e consumir o sangue de seres de nível B era bem fácil, mas encontrar candidatos adequados e convencê-los a se transformarem em lobisomens era uma tarefa tediosa. Como se não bastasse, formar uma matilha era mais fácil na teoria do que na prática. Enquanto servia a senhora, Ashton viu em primeira mão o quão problemático pode ser administrar uma matilha. Eu deveria conseguir lidar com eles de alguma forma. Ashton murmurou enquanto revisava a lista. Como diabos eu vou consumir o sangue fresco de uma criatura lendária? Se a tarefa fosse consumir o sangue de uma criatura lendária, tudo que Ashton teria que fazer era comprar sangue. Dinheiro era um problema, mas não era como se Ashton não soubesse como ganhar mais dinheiro. No entanto, a palavra fresco tornou as coisas problemáticas. O sistema indiretamente o instruiu a caçar uma criatura lendária. A Hydra era uma delas, mas Ashton duvidava muito que a enfrentasse novamente. A terceira tarefa de evolução vampírica também foi problemática. Converter alguém em vampiro não era difícil, mas treiná-lo para controlar a sede e se comportar perto dos lobisomens que Ashton recrutava era uma história completamente diferente. Eu já queria criar um lich, então, apesar de ser um processo demorado, não preciso me esforçar muito para conseguir. O mesmo vale para aumentar minhas invocações. Ashton coçou o queixo. Vai levar tempo, mas chegarei lá em breve. A tarefa final, no entanto, consumir a carne de uma criatura mítica. É mais fácil encontrar uma criatura lendária do que uma criatura mítica. Ele suspirou. Que azar o meu. Sabe, você já tem uma criatura mítica com você só dizendo. Ashton ficou perplexo. Desde quando ele tinha uma criatura mítica? Seu monstro. Como ousa sugerir uma coisa dessas? Oi, não precisa ficar bravo. Eu só estava apontando para o caminho óbvio. Siga seu caminho e enfie isso no seu cu. Ashton gritou enquanto seus instintos parentais afloravam. Se você ousou olhar para Aegis com mais intenções, eu vou te dar um chute na bunda. Certo, ponto anotado. Nada de comer o cachorro. Além disso, boa sorte em encontrar uma criatura mítica. A Urtiga talvez possa nos ajudar. Agora que penso nisso, preciso receber a minha parte dos lucros dela. Como Ashton era o dono da rede de inteligência de Urtiga, segundo o acordo, ele tinha direito a 20% da renda coletiva. Isso também sem precisar trabalhar. Renda passiva nunca foi tão boa. Mas primeiro, Ashton olhou para o cajado. Tocar no artefato estava fora de questão, e depois do que vira, ele também não deixaria Ana tocá-lo. Não até ter certeza de que o cajado não lhe causaria nenhum dano. Sem, pegue esse cajado e prenda-o em Valhalla, Ashton instruiu. Certifique-se de que ninguém brinque com ele, especialmente Celeste. Sim, mestre. Sem fez uma reverência e saiu com o cajado, seguido pelos demais. Agora vamos dar as boas novas aos ocunianos, certo? Já que você está vivo e bem, tenho certeza de que não serão boas notícias para eles. Capítulo 454. Terceiro lobisomem 1. Ana já havia recuperado a consciência quando Ashton chegou à saída. Ashton a contou tudo o que aconteceu enquanto ela esteve inconsciente, exceto a parte em que a morte se tornou uma só com ele. Ashton já estava tenso com isso. Não havia razão para deixar Ana preocupada com isso. E o cajado? Onde ele está? A voz de Ana ainda estava um pouco mais fraca do que antes. Já que você estava ocupado roncando, pedi para o Sem levar. Ashton respondeu brincando. Depois que o vulcano verificar e ele der a liberação, você pode ficar com ele. Que pena, eu estava muito animado com uma nova arma. A conversa foi interrompida por um tiro perdido. A arma estava tão mal mirada que nenhum dos dois precisou se esquivar. No entanto, bala ainda era bala. Quando Ashton olhou para cima, percebeu que Kern estava parado ali, junto com um punhado de mercenários da Água Dourada. Eles não disseram uma palavra, mas estava claro que não tinham boas intenções depois de emboscar Ashton. Eu estava me perguntando quando vocês apareceriam. Kern zombou deles. Já que estão aqui agora, por que não nos entregam um artefato e acabam logo com isso? Ashton não conseguiu conter o riso diante da sugestão de Kern. Mesmo assim, achou que seria engraçado deixar o idiota pensar que estava no controle da situação. Por que diabos você está aqui? Não importa, não é?
Kearney riu, assim como o resto de suas tropas. O que importa é quanta dor você e seu amante querem suportar antes de me entregar o artefato. Bem, Ashton já sabia o que tinha acontecido. Ao saírem, Ashton notou os cadáveres de algumas pessoas vestidas com as cores da água dourada. Como não fazia muito tempo desde a morte delas, foi fácil determinar que aquelas pessoas eram os companheiros daquele que se transformou em draconiano. Provavelmente, essas pessoas entraram na caverna atrás dele e ficaram presas lá dentro. Algumas delas decidiram tentar limpar a masmorra, enquanto algumas ficaram para trás. A barreira que cobria a saída foi destruída no momento em que Anna derrotou Lish. Aproveitando a oportunidade, aqueles que permaneceram perto do portal poderiam ter corrido para pedir ajuda a Kearney. Bem, presumo que o rapaz queira muito morrer. Talvez seja a hora de você conceder-lhe seu último desejo. Talvez eu faça isso. Dito isso, uma coisa incomodava Ashton já há algum tempo. Kearney estava agindo de forma estranhamente confiante para alguém com um rabo entre as pernas até então. Era quase como se ele soubesse de algo que Ashton desconhecia. Ah, entendi. O contrato assinado pelas duas partes exigia que cooperassem até que as feras fossem repelidas por Ashton. Como as feras não estavam mais atacando a cidade, o contrato foi anulado. Ainda assim, atacar um ex-empregador era questionável, e independentemente da explicação que dessem à associação, seria visto de forma negativa. Kearney poderia até ter sua licença de mercenário revogada. Considerando tudo, só poderia haver uma razão pela qual Kearney estava disposto a arriscar tudo: o cajado do Éden. No entanto, essa falha contratual funciona nos dois sentidos. Ou seja, Ashton tinha a mesma liberdade para matar Kearney, assim como o contrário. Além disso, como já havia construído uma boa reputação, Ashton não temia ser condenado ao ostracismo pela associação. Deixe-me ver, Ashton murmurou enquanto contava Kearney e seus soldados, 27 contra 2, isso não é justo. Pelo menos você sabe o seu lugar. Não é justo para você, disse Ashton antes de se lançar contra Kearney e seus homens. Um chute giratório depois, Kearney foi arremessado em direção aos seus homens. Antes que qualquer um deles pudesse se equilibrar, Ashton socou o chão, causando tremores e derrubando-os de costas. Como eu disse, não é justo para você, disse Ashton estalando os dedos. Este será seu único aviso. Afaste-se. Seus números não significam nada para mim. Enquanto os demais soldados pareciam derrotados e não queriam morrer, Kearney não estava disposto a desistir. Aos seus olhos, colocar as mãos no artefato era mais importante do que a morte. De pé, Kearney investiu contra Ashton. Ele desferiu um soco giratório, mas Ashton agarrou sua mão sem esforço antes de jogar Kearney de volta para perto dos companheiros. A frustração estava no auge na mente de Kearney. Ele estava tão perto de seu objetivo e ao mesmo tempo tão longe. Se ao menos conseguisse o cajado, todos os seus problemas desapareceriam. Afinal, os tubarões de metal eram bastante generosos com essas coisas. De qualquer forma, Ashton estava diante dele como uma parede inexpugnável. Como você consegue ser tão forte? Kearney gritou de frustração. Você é apenas um aluno grau C. Você não deveria conseguir resistir a um aluno grau A como eu. Você disse que é um aluno grau A? De repente, um pensamento surgiu na mente de Ashton. Ter um servo de nível aparecia uma boa ideia. Além disso, também resolveria a rixa entre ele e os mercenários da Água Dourada com um mínimo de violência. Para ser sincero, não sei de que artefato você está falando. Ashton murmurou. Já que você me atacou, pensei em brincar um pouco com você. Mas vendo você tão sério e tudo mais, prefiro não fazer isso. Que plano você está tramando agora? Kearney estava com razão, sendo cauteloso com as palavras de Ashton. Afinal, todos tinham visto o que ele fez com Nico depois de atraí-lo com palavras doces. Não é um esquema, mas uma troca. Ashton deu de ombros. Estou disposto a lhe dar a recompensa da masmorra, já que não tem utilidade para ela, mas não de graça. Ceifador, o que você Ana tentou interromper, mas Ashton piscou para ela, gesticulando para que ela seguisse o plano. Mesmo que não saibamos o que ele pode fazer, deve ser bem caro, considerando quão difícil foi limpar a masmorra. Vocês ouviram a moça? Ashton deu de ombros. O que me dizem? Se vocês, todos vocês, me derem todo o dinheiro e um equipamento, estarei disposto a abrir mão da recompensa. É claro que esta é a única maneira de vocês conseguirem de mim esse suposto artefato. Enquanto os outros se entreolhavam confusos, Kearney não perdeu tempo e transferiu todo o seu dinheiro para a conta de Ashton. Que porra vocês, idiotas, estão esperando? Ele gritou para as tropas. Deem a ele seu dinheiro e equipamento agora. Capítulo 455. Terceiro lobisomem 2. 1,32 milhões de ienes. Um largo sorriso surgiu no rosto de Ashton ao ver aquele número. Como o grupo mercenário Água Dourada era bastante famoso na galáxia, ele esperava que eles tivessem uma quantia considerável, mas era mais do que ele imaginava. Sem falar nos equipamentos. Devem me render um preço bem bom também. A avareza acumula pobreza, a caridade enriquece-se. Isso é hilário vindo de um membro da espécie genocida que eliminou espécies por sua ganância por poder. A isso, deixa pra lá. Kearney estava ficando impaciente e não fez nenhum esforço para esconder. Tendo cumprido sua parte do acordo, ele queria que Ashton honrasse sua palavra. Desfazer-se do dinheiro o magoou um pouco. No entanto, a longo prazo, o artefato se mostraria mais útil. Algumas centenas de milhares de ienos não eram nada comparados a um artefato mítico. Qualquer pessoa que soubesse da existência do artefato lhe pagaria de alguns milhões a centenas de milhões de ienos. Na visão de Kearney, conseguir o cajado de Ashton por um preço baixo era um último foda-se para este último. Mal sabia ele que Ashton os estava manipulando como um bando de idiotas. Esqueça os milhões de ienos. Kearney teria sorte se algum idiota lhe pagasse mais do que alguns ienos pelo cajado que Ashton lhe daria. Espero que esteja tudo do seu agrado? Kearney comentou severamente quando Ashton retornou. Se estiver, por que você não entrega o artefato e todos nós encerramos o dia?
Ah, qual é? Pensei que estávamos virando amigos. Ashton provocou o pobre rapaz. Bem, se você está com pressa, acho que não há nada que eu possa fazer a não ser ir embora por aqui. Kearney não se deu ao trabalho de responder e estendeu o braço para Ashton, gesticulando para que ele entregasse o cajado. Ashton deu de ombros, pegou um cajado velho do inventário e o entregou a Kearney. As informações que Kearney tinha sobre o cajado eram limitadas, visto que poucas pessoas sabiam da sua existência. Mas ele sabia que o cajado do Éden não deveria ser tocado diretamente. Quando notou que o cajado havia sido cuidadosamente envolto em um pano protetor, soube que era legítimo. No entanto, uma pergunta surgiu na mente de Kearney por um instante. A julgar pelo comportamento de Ashton até então, ele não parecia saber muito sobre o cajado. Mas a maneira como ele evitava tocar no cajado significava que ele devia saber bastante sobre ele. Sei que não é da minha conta, mas sugiro que você não faça contato direto com a equipe, resmungou Ashton. Alguém da sua equipe fez isso, e ele se transformou numa espécie de monstro. Infelizmente tive que matá-lo. Ashton deu uma última cutucada em Kearney. Já que somos grandes amigos, eu não gostaria que seu rosto ficasse mais feio do que já está. Então, é melhor manter o pano em volta dele até descobrir como desativar essa maldição. Obrigado pelo seu conselho amigável, Kearney murmurou entre dentes antes de sair. Terminamos aqui. Para o navio, agora. Quando eles desapareceram, Anna caminhou até Ashton, julgando-o com seus olhos ferozes. O quê? Ele perguntou. Estou me perguntando se sou mais uma vítima das suas mentiras despreocupadas ou não. Anna deu de ombros. Se eu não soubesse antes, teria pensado que você tinha dado a ele o cajado autêntico em vez de um falsificado. Ashton sorriu, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Astaroth o interrompeu. Você não está esquecendo de nada? Eu não vou transformar Kearney em um lobisomem, se é disso que você está falando. Um lobisomem de primeira classe. As pessoas na Terra ficariam loucas se soubessem disso. No entanto, pensando bem, transformar Kearney às pressas naquele momento não era uma decisão sábia. A galáxia estava repleta de pessoas talentosas, e as tarefas de evolução consumiam muito tempo. Dito isso, Ashton achou que era melhor transformar um indivíduo talentoso e cultivá-lo do que converter uma pessoa de alto escalão com talento medíocre. Presumi que na pressa de completar as missões você cometeria alguns erros. Parece que eu estava enganado. Mais uma vez. Vamos voltar, disse Ashton. Cumprimos as obrigações do contrato. Não adianta perder mais tempo aqui. Anna assentiu, e os dois deixaram a floresta rumo a Zana. Seu tempo em Okkuna havia chegado ao fim, e era a hora de coletar suas recompensas e zarpar rumo a uma nova aventura. Em alguma parte não mapeada da galáxia, não muito longe do planeta Okkuna, uma frota de 7 naves espaciais estava a caminho do planeta selvagem. Já fazia algum tempo que o culto do cosmos não recebia notícias de Ciclope ou Nico. Capturar a Súcubo era de suma importância, e o silêncio repentino de seus súditos era estranhamente suspeito. Na verdade, o culto não se importava nem um pouco se Ciclope ou Nico estivessem mortos. Eles estavam mais preocupados se o plano de capturar a Súcubo seria revelado a Ceifador e sua equipe. Se a Súcubo se escondesse, seria difícil encontrar outra da sua espécie, o que colocaria seus planos em espera novamente. Quanto tempo ainda temos que percorrer? Latiu um homem vestido com uma armadura negra. Levaria mais uma semana, senhor. Uma voz robótica respondeu, na velocidade atual pelo menos. Resmungou o homem com raiva. Cada momento precioso desperdiçado durante a viagem garantiu a fuga das súcubos do planeta. Embora sua parceria com os tubarões de metal não tenha sido ameaçada na época, o líder certamente notará uma cadeia contínua de fracassos. Irritar o líder era a última coisa que alguém que trabalhasse no submundo desejaria, e era ainda mais perigoso para aqueles que trabalhavam próximos a ele. Era justo dizer que se aproximar do líder era mais perigoso do que mergulhar em um buraco negro. Ordene aos cruzadores que sigam em frente e tomem o controle da cidade enquanto estamos a caminho, disse o homem. Não vou deixá-la escapar desta vez. Não importa o que aconteça. Capítulo 456. Chamada de socorro 1. Quando Ashton e Anna chegaram à cidade, os mercenários da Água Dourada já haviam desaparecido. Kearney precisava se apressar para entregar o cajado a quem o estava pagando. Ashton não sentiu nada ao vender o artefato para Kearney, mas agora sentia um pouco de pena dele. Afinal, dependendo da pessoa com quem ele estava lidando, tentar vender uma falsificação poderia custar caro a Kearney. Ele poderia até ter que desistir de sua vida por completo. Não faz sentido pensar em coisas que estão fora do meu controle. De acordo com essa lógica, você deveria parar de pensar completamente. Não, quem vai continuar te criticando se eu fizer isso? Sou mais do que capaz de fazer isso sozinho. Autoqueimaduras são raras hoje em dia. Sai logo deste planeta. Eu não gosto nem um pouco deste lugar. Com exceção dos mercenários da Água Dourada, todos os outros estavam posicionados conforme as instruções de Ashton. Os humanos ficaram chocados ao ver Ashton retornar, pois já haviam começado os preparativos para um banquete em sua homenagem. Das centenas que entraram na caverna, ninguém jamais retornou vivo. Dito isso, os moradores acreditavam que Ashton não seria exceção. Mas, para seu horror e surpresa, o mutante retornou da caverna, vivo e ileso como sempre. Por mais que Ashton gostasse de ver seus rostos sem cor, ele ficou mais intrigado ao ver Vulcano esperando por ele. Uau, calma aí, rapazinho. Ashton disse enquanto a Aegis corria até ele. O nanico estava ficando desesperado depois de um tempo sem te ver. Vulcano murmurou despreocupadamente. Então você não sentiu minha falta, respondeu Ashton, imitando a carinha de bebê de Aegis. Esse pirralho. Vulcano balançou a cabeça, mas Ashton sabia que a Aegis era apenas uma desculpa. O mestre ferreiro estava tão preocupado com ele quanto a Aegis. No entanto, os genes teimosos dos anões jamais permitiriam que Vulcano demonstrasse seu lado carinhoso a ninguém. Bem, tenho algumas coisas que gostaria de discutir quando estivermos fora do planeta sobre você sabe o quê.
Tudo bem, Vulcano murmurou e voltou para dentro da nave. A essa altura, Vimur e Layud já haviam chegado com seus relatórios. Os corpos das feras foram divididos conforme as instruções de Ashton. Mantendo-se fiel às suas palavras, Ashton deixou uma fração dos corpos para os humanos. Se Ashton quisesse, poderia ter sido mesquinho e pedido uma indenização pela limpeza da masmorra. No entanto, limpar a caverna era mais um projeto pessoal para ele do que qualquer outra coisa. Além disso, Ashton já havia atormentado os humanos o suficiente. Mais um de seus truques, e eles poderiam até se matar só para se livrar dele. Por mais que isso o ajudasse a criar um lixo, ele não estava ansioso para presenciar tal visão. Ótimo trabalho. Carreguem os corpos no navio e partiremos. Tem mais uma coisa, disse Layud. Os humanos pediram para conversar com você, se não se importar. Nós dois cumprimos os termos do acordo. Não há mais nada a discutir, respondeu Ashton antes de entrar na nave. E se eles querem uma parte da recompensa da masmorra, diga a eles para irem embora. Layud assentiu e saiu para fazer os preparativos finais. Na hora seguinte, Ashton e os fantasmas estavam prontos para partir. Humanos nunca foram bons em esconder suas emoções, especialmente as positivas. Todos começaram a dançar assim que as naves mercenárias deixaram a atmosfera. Sem que eles soubessem, a morte estava lentamente se aproximando deles e permitir que Ana partisse seria a causa de sua ruína. Uma vez a bordo da nave, algumas coisas precisavam ser resolvidas em relação à facção. Na pressa de criar uma facção mercenária, Ashton havia deixado questões essenciais, como a hierarquia, de lado. No momento, os fantasmas não tinham uma hierarquia oficial, e a ordem entre eles era baseada no respeito mútuo. Mas, seguindo as sugestões de Vulcano e Layud, Ashton achou sensato estabelecer uma hierarquia com seus respectivos salários. Ashton foi nomeado capitão por unanimidade. Ana foi nomeada a segunda em comando, enquanto Vulcano, Layud, Vimur, Leon e Kais foram nomeados tenentes com suas próprias jurisdições. Ashton queria que Vulcano assumisse a posição de segunda em comando, mas ele recusou. Então Ana acabou aceitando o cargo. Em vez disso, Vulcano foi encarregado de adquirir e criar armas para os fantasmas. Layud foi encarregado de lidar com assuntos externos, usando principalmente sua destreza diplomática para lidar com a associação mercenária e outros grupos mercenários. Quanto a Leon, ele era responsável pelos assuntos internos, e seu trabalho era manter a paz entre os fantasmas e resolver quaisquer incidentes entre as tropas. O trabalho de Vimur permaneceu o mesmo, pois ele era responsável pelo treinamento das tropas. Kais ficou com o comando da logística e das tarefas relacionadas à nave, seja a manutenção da nave ou a compra de naves de desembarque e canhoneiras para combates aéreos. Além deles, havia outro tenente Ricochet, o meta-humano de Okuna, que apoiou Ashton em sua luta contra as feras. Nas palavras de Ricochet, ele havia transformado seu povo em inimigos ao se aliar a um forasteiro. Como resultado, Ricochet teve que deixar o planeta. Então, quando Ashton o convidou para se juntar aos fantasmas, Ricochet concordou imediatamente. No entanto, Ricochet não estava sozinho. Seus 20 soldados se juntaram aos fantasmas com ele. Com a equipe de Ricochet se juntando à facção, o número total era de 36, dos quais 20 eram alunos da categoria E. Vulcano viu a chegada dos novatos como um sinal para se livrar de seus equipamentos antigos e imediatamente armou os novos membros. Dito isso, até mesmo seus equipamentos antigos eram comparáveis às armas de alta qualidade vendidas na Torre Núcleo. Ashton deixou Leon e Layud discutindo os salários de todos e voltou para seu quarto. Uma ligação importante precisava ser feita. Olá, Otiga. Por acaso me deparei com alguns cadáveres de feras raras e queria saber se você poderia. Eu ia ligar para você, Otiga o interrompeu. Recebemos um pedido de socorro, então pensei que você gostaria de saber. Por que eu iria? É da Terra. Capítulo 457. Chamada de socorro 2. Terra. Sim, parece que o desastre dos mortos-vivos saiu do controle, e os terráqueos não conseguem mais se sustentar. Otiga continuou. Além disso, como são uma civilização inferior, não podem nem contratar mercenários para ajudar. Então eles recorreram à transmissão em canais abertos. Ashton completou a frase. Eu deveria ter resolvido o problema antes de pisar no espaço. Ashton abriu um buraco no portão com raiva. Os geolos deveriam ser suficientes para lidar com os mortos-vivos. Era o que ele pensava antes de deixar a Terra. Mas agora sua decisão precipitada o havia abalado. Lidar com mortos-vivos não era uma ameaça tão grande em escala galáctica, já que a maioria das armas avançadas era eficiente nessas tarefas. Mas para o povo da Terra, um surto de mortos-vivos era nada menos que uma catástrofe. Ashton vira com os próprios olhos a carnificina que isso poderia causar. Entretanto, os mortos-vivos não eram a única preocupação de Ashton. Pedir ajuda em um canal aberto pode levar a problemas imprevistos, pensou Ashton. Nem todos que vagam pelo espaço têm boas intenções. E sem mencionar que pedir ajuda para lidar com os mortos-vivos é como anunciar: ei, somos pateticamente fracos. Venham nos governar. Obrigado. Otiga ainda estava na linha, esperando Ashton decidir, embora ela já soubesse o que ele diria em seguida. Levaremos meses para chegar à Terra, resmungou Ashton. Droga. Espere um minuto. Sim, isso pode funcionar. Astaroth sabia o que deixará Ashton tão animado. Meses? Claro que não. Ashton levaria apenas alguns segundos para chegar à Terra. No entanto, seria uma viagem só de ida, já que ele não conseguiria chegar à nave sozinho. Otiga, vou te enviar as coordenadas da minha nave. Colete os corpos das feras aqui e venda-os por um preço razoável. E a Terra? Ela perguntou. Eu cuido disso, respondeu Ashton e saiu correndo da sala. O portal para o Palácio Oriental era sua maneira de chegar à Terra. Ashton podia invocar o portal para o Palácio Oriental de qualquer lugar. No entanto, era uma rota de mão única, e ele não podia usar o mesmo truque para retornar à nave. É por isso que os encontrarei na Terra, explicou Ashton aos seus tenentes.
Depois de entregar os corpos para Utiga, sigam para a Terra. Viagem dimensional parece divertida, murmurou Leon. Sem mencionar que conheceremos o amado planeta natal do nosso capitão. Vimur interrompeu. Como serão as garotas de lá? Esse tarado. Liao balançou a cabeça. Presumo que você vai embora imediatamente? Ashton assentiu. Já faz algumas semanas que eles enviaram o pedido de socorro. Quanto mais eu esperar, mais tempo vai demorar para limpar a bagunça. Não se preocupe. Eu cuido de Aegis na sua ausência. Vulcano murmurou mal-humorado. Vá, cuide da sua vida e depois podemos conversar sobre coisas mais importantes. Isso resolve tudo. Ashton se levantou. Ricochet, reúna metade dos seus homens. Você irá comigo e com Ana. Era óbvio que a maioria queria ir com ele, mas Ashton decidiu não ir. Os terráqueos podem ter visto muitas coisas estranhas, mas expô-los a uma infinidade de esquisitões seria um pouco demais, mesmo para eles. Por isso, Ashton decidiu que era melhor levar os humanos primeiro. Os fantasmas restantes eventualmente terão a chance de ver a Terra quando vierem buscar Ashton. Dito isso, salvar seu povo não era o único motivo pelo qual Ashton queria visitar a Terra. Um país inteiro cheio de mortos-vivos deveria ser mais do que suficiente para criar um lixo. Então, visitar a Terra foi como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Todos se prepararam e se reuniram no hangar em cerca de 10 minutos. Assim que todos foram contabilizados, Ashton abriu o portal e pulou para dentro. A viagem durou apenas alguns segundos, mas parecia que horas haviam se passado. Ana e Ashton já haviam experimentado viagens dimensionais algumas vezes e, portanto, não sentiram efeitos duradouros. Ricochet e seus homens, por outro lado, estavam ocupados vomitando. Fazia pouco mais de um ano que Ashton deixara a Terra em busca de poder. Sua busca estava longe de terminar, mas ele estava feliz por estar de volta. Não importava quão curta fosse sua visita. Vamos lá. Ao mesmo tempo, no estado independente de Livan, uma luta se travava. Apesar da bênção da tecnologia avançada, a Valina mal conseguiu repelir a horda de mortos-vivos. Inúmeros estados independentes já haviam caído diante dos poderosos mortos-vivos. Os mortos-vivos agora governavam 65% da Licânia, e pedir ajuda aos outros impérios de lobisomens se mostrou inútil. Era quase como se os outros impérios estivessem envolvidos na conspiração desde o início. Como está? A Valina perguntou a Virgil, que balançou a cabeça silenciosamente. Tão ruim, hein? São muitos desses desgraçados. Virgil nunca soara tão derrotado. Estamos em desvantagem numérica de 1000 para 1, para se ter uma ideia. Teríamos perdido há muito tempo se não fossem os muros que Giolo construiu. Mas parece que não podemos ir mais longe. A expressão de Avalina mudou. Sendo uma vampira, ela não podia enfrentar os mortos-vivos. Lobisomens e Giolos eram os únicos que conseguiam suportar os efeitos do gás de corpsificação até certo ponto e estavam na liderança no campo de batalha. No fim, não consegui cumprir minha promessa, Ashton. Avalina murmurou. Preparem todos, até os vampiros. Esta será nossa última resistência. Se vamos morrer, vamos levar aqueles desgraçados conosco. As palavras de Avalina encheram todos de raiva dos mortos-vivos. Ninguém era delirante o suficiente para pensar que conseguiria sair dali. No entanto, um momento depois, ouviu-se um rugido vindo da prefeitura paralisando Avalina. Quem está usando o portal? Ela perguntou, mas Virgil estava tão desorientado quanto ela. Temendo o pior, todos correram em direção à prefeitura. Avalina pensou que os mortos-vivos tivessem, de alguma forma, conseguido acesso ao sistema de portais e estivessem prestes a invadir. Um após o outro, pessoas montadas em lobos espectrais surgiram do portal. A julgar por suas armas e armaduras, essas pessoas provavelmente não eram da Terra. Avalina encarou Shinuk, o líder dos Giolo. Mas ela também não conhecia os estranhos. Quem é você? Revele sua identidade, gritou Avalina, mantendo uma distância segura dos intrusos. Não acredito nisso, disse o líder dos homens antes de revelar seu rosto. Sério, você se considera minha mãe? Os lábios de Avalina tremeram de felicidade ao ver o filho. Virgil ficou chocado, assim como todos os outros. O senhor deles estava de volta. Ashton estava em casa. Capítulo 458. O poder do tirano. Avalina correu e abraçou o filho com força. Fazia apenas um ano, mas parecia que séculos haviam se passado desde a última vez que o vira. Você cresceu tanto. Avalina exclamou enquanto acariciava a bochecha de Ashton. Ashton sorriu, apreciando o abraço maternal. Os outros ficaram igualmente surpresos e felizes. No entanto, os Giolos imediatamente se ajoelharam ao ver seu deus. Apesar de se sentir constrangido, Ashton os cumprimentou com um breve aceno de cabeça. Mesmo um gesto tão pequeno foi suficiente para deixar os Giolos em frenesi. Para ser o último dia deles no mundo dos vivos, com certeza foi um dia de muita sorte. É bom tê-lo de volta, meu senhor. Virgil sorriu. E você também, minha senhora. Virgil, como está sendo sua vida de casado? Perguntou Ashton enquanto lhe dava um soquinho. Não quero estragar a surpresa para vocês. Virgil deu de ombros antes de apontar para Ricochet e seus homens. Se não se importam que eu pergunte, quem são as pessoas que os acompanham? Certo, quase me esqueci. São meta-humanos, alguns aliados que fiz durante minhas viagens. Quando Ashton disse que as pessoas eram humanas, todos ficaram um pouco surpresos, mas não muito. Como uma boa parte dos humanos havia saído do planeta, eles teriam sobrevivido de uma forma ou de outra. Além disso, Ashton fez de Livan uma cidade neutra onde mutantes, alienígenas e humanos, todos poderiam viver juntos em harmonia. Dito isto, se Ashton tivesse ido para alguma outra região controlada por mutantes, sua recepção poderia ter sido bastante explosiva. Responderei suas perguntas mais tarde, Ashton interrompeu assim que alguém estava prestes a perguntar algo. Temos que cuidar de uma coisa, não é?
Certo. A mente de Avalina estava cheia de perguntas e dúvidas, mas naquele momento, ela só conseguia deixar esses pensamentos de lado e se concentrar na tarefa em questão. Ashton e suas forças, junto com Avalina e todos os outros, seguiram em direção às muralhas. Parecia uma profecia que Ashton tivesse chegado a Livan naquele momento. Se tivesse esperado mais um dia, talvez não houvesse um lar para onde retornar. Um mar de mortos-vivos colidia continuamente com os enormes muros construídos ao redor da cidade. As coisas teriam tomado um rumo feio se não fosse pelo muro. Chame os homens de volta, Ashton murmurou. Chamá-los de volta? Virgil olhou para Ashton como se tivesse visto um fantasma. Os outros fizeram o mesmo. Além do muro, os lobisomens e os diolos eram os que lidavam com os mortos-vivos. Sem eles, o muro não duraria muito. Se eles ficarem lá embaixo, vou acabar matando-os. Ashton continuou quando Virgil hesitou. Como senhor desta propriedade, ordeno que chame as tropas de volta. Sim, meu senhor. Em um minuto, os soldados estavam de volta à cidade. Agora era a vez dos homens do espaço mostrarem aos mutantes como lidar com mortos-vivos comuns como esses. Asas brotaram das costas de Ashton e Ana enquanto Ricochet e seus homens entravam no campo de batalha montados em lobos espectrais. Se ele e seus homens conseguiam lidar com a onda de feras em Okuna, lidar com alguns mortos-vivos irracionais não era uma tarefa tão difícil. De acordo com meus cálculos, 100.000 mortos-vivos seriam suficientes para criar um lixo. Perfeito, Ashton murmurou, e os portões de Valhalla se abriram atrás dele. Em instantes, centenas de esqueletos e zumbis correram para atacar os mortos-vivos. Assim que as forças de Ashton apareceram no campo de batalha, ele quis que todos recuassem. Se os soldados tivessem ficado, teriam sido atingidos por um feitiço desonesto ou esmagados por criaturas gigantescas como Atlas e Gokun. Ana atirava bolas de fogo às cegas contra a horda. Cada um de seus feitiços queimava dezenas de mortos-vivos que não conseguiam fazer nada para detê-la. Mini-explosões iluminavam o campo como estrelas no céu noturno. Sem os esqueletos sob sua autoridade estavam liquidando rapidamente os mortos-vivos. Inúmeros daqueles desgraçados apodrecidos foram cortados ao meio em instantes. Mas a carnificina estava apenas começando. Quanto a Corvo, os mortos-vivos tiveram sorte de capturar sua sombra antes de acabarem em pedaços para os esqueletos pisotearem. Assim como Ana, Celeste estava se divertindo muito. Havia sombras abundantes para ela usar como armas, e ela não hesitava em fazê-lo. Centenas de espinhos sombrios irrompiam do chão de vez em quando, matando centenas de mortos-vivos. Os corpos enormes de Atlas e Gokun eram mais do que suficientes para matar milhares de mortos-vivos a qualquer momento. No entanto, era engraçado ver os dois coordenando seus ataques e falhando miseravelmente. Mas quem mais surpreendeu Ashton foi Dolos. Foi a primeira vez que o Tirano das Sombras entrou em ação com total liberdade para fazer o que quisesse, e nossa, que surpresa! O que faltava em agilidade a Dolos, ele compensava com sua habilidade de desferir ataques em área incrivelmente poderosos. Seus ataques geralmente começavam com um uivo, que atordoava os inimigos e enfraquecia a defesa deles. Assim que o morto-vivo se tornava vulnerável, ele saltava vários metros no ar e batia os braços no chão. A força resultante rachava a terra, gerando ondas de choque que derrubavam seus inimigos. No entanto, este era apenas o começo de suas habilidades. Afinal, ele não era uma invocação de nível à toa. Das rachaduras, surgiu uma criatura parecida com um goblin. A única diferença eram os chifres, a pele vermelha e as asas enormes. O que são essas coisas? Acredito que os humanos os chamam de diabretes, um tipo de demônio inferior. Esses pequenos bastardos irritantes são conhecidos por terem mais poder do que conseguem controlar. Nós, Shirans, costumávamos tê-los como animais de estimação, e eles eram bem irritantes, para ser sincero. Criaturas irritantes com chifres e asas que têm mais poder do que deveriam. Então elas são como seus primos, interessante. Capítulo 459. Complicações. O campo de batalha estava estranhamente silencioso. Não havia mais explosões acontecendo, e também não se ouviam mais os rosnados dos mortos-vivos, pois o campo de batalha havia se transformado em um cemitério de mortos-vivos. Os corpos jaziam no chão, um deles com os corpos de algumas pessoas infelizes que não haviam sido evacuadas a tempo. Os corpos carbonizados exalavam uma fumaça preta e espessa. A área foi declarada imprópria para qualquer pessoa, exceto Ashton, entrar. Em sua tentativa final de espalhar o vírus, os mortos-vivos liberaram uma enorme nuvem de gás de corpsificação enquanto morriam. Felizmente, Ashton estava pairando acima e absorveu o gás antes que as pessoas atrás das paredes pudessem entrar em contato com ele. Algumas horas depois, a batalha havia terminado, e Ashton nem precisou levantar um dedo contra os mortos-vivos. Dito isso, ele havia cumprido os requisitos iniciais para criar um Lich. Agora, tudo o que restava era procurar uma pessoa adequada para ser transformada em Lich. Boa sorte em encontrar alguém que aceite de bom grado a condição de Lich. Transformar-se em um Lich era muito mais fácil do que pedir para outra pessoa fazer isso. Por esse motivo, todos os Liches existentes se transformaram em Liches e não em outra pessoa. Afinal, Tom, Dick e Harry, todos eles, não teriam a determinação de abraçar a morte e a imortalidade simultaneamente. Só alguém sem nada pelo que viver e ainda assim, com tudo para vivenciar, estaria disposto a se transformar em um Lich. Mestre, coletamos o sangue dos caídos como você desejou, Sam retornou com um pequeno frasco cheio de um fluido preto viscoso. Embora Sam tenha dito que o frasco continha o sangue dos caídos, na realidade, o frasco continha apenas uma gota de sangue de todos os que foram mortos. Qualquer um que bebesse o conteúdo do frasco se transformaria em um morto-vivo, mas não necessariamente em um Lich. O ingrediente final precisava ser adicionado ao frasco.
Era o sangue de um ente querido. O candidato teria que matar a pessoa mais próxima como sinal de total devoção à tarefa e adicionar o sangue dela à mistura antes de beber. Como se as coisas não fossem complicadas o suficiente, o alvo deve ser morto com um veneno específico. O veneno da flor Crucifixus floresce apenas 2 vezes por ano, na noite da lua de sangue. Esse ato supostamente cortaria qualquer resquício de alma e apego que o candidato pudesse ter ao mundo dos vivos. De acordo com o Grimório, mesmo após completar essas tarefas extenuantes, o candidato se transformaria apenas em um liche parcial ou um demi-liche. O caminho para a condição de liche era longo e cansativo, onde um simples erro poderia arruinar tudo. Sacrificar inúmeras almas, matar as pessoas mais próximas e repetir isso indefinidamente não era algo com que indivíduos fracos pudessem lidar. Portanto, o número de liches espalhados pela galáxia poderia ser contado nos dedos. Queimem os cadáveres. Ashton acenou com a mão e sua convocação começou a funcionar. 6 meses, foi esse o tempo que Ashton teve para encontrar um candidato adequado, ou então o sangue que ele havia coletado se tornaria inútil, forçando-o a começar o processo do zero. Por enquanto, vamos voltar e nos reconectar com todos. Talvez você acabe encontrando algum cara patético que esteja disposto a te ajudar. Se você tivesse um corpo, eu não teria que procurar um cara patético em primeiro lugar. Ou você pode tentar se olhar no espelho. Garanto que em instantes vai aparecer um cara patético na sua frente. Claro que haverá. Afinal, você vive dentro de mim. Cessar fogo. Como vocês conseguem ser tão atrevidos? Perguntou Ashton a Virgil. Sério? Uma estátua. E eu que pensei que você estaria ocupado demais para se lembrar do meu rosto. Agora que o perigo havia sido afastado, Avalina e Virgil decidiram levar Ashton para um passeio por Livan. Foi então que se depararam com uma estátua dele. Ao ver a estátua, Ashton pôde perceber o que o escultor tentará fazer. Na tentativa de mostrar o lado híbrido amaldiçoado de Ashton, o escultor decidiu dar-lhe braços peludos de lobo, enquanto asas vampíricas saíam de suas costas. A estátua segurava Balmon em uma das mãos, enquanto metade do rosto parecia estranhamente deformado em homenagem aos seus genes, mortos-vivos. Enquanto os genes dentro do corpo de Ashton viviam em harmonia, sua representação na estátua não. A estátua deveria simbolizar a esperança para todos em tempos difíceis. No entanto, a julgar por sua aparência ameaçadora, é seguro salvá-la, pois ela só poderia servir como um espantalho, no mínimo. Eles também podem adicionar uma foice na sua outra mão. Vamos continuar andando, certo? Virgil murmurou sem jeito e praticamente empurrou Ashton para longe da estátua. Acho que já tive o suficiente por hoje, respondeu Ashton. O perigo imediato pode ter sido evitado, mas a fonte do problema permanece. O surto começou em contingência e se espalhou como fogo por todo o Império. Dito isso, pouco ou nada foi feito para resolver a causa raiz do problema. Eu estava com medo que você dissesse isso, suspirou Avalina. A horda que você enfrentou hoje não chegava nem a 10% da armada de mortos-vivos. Ashton assentiu ao entender o que Avalina estava insinuando. Se eles estavam lutando tão desesperadamente contra 10% de um exército, então era óbvio porque nada havia sido feito para retomar a contingência. Todos estavam ocupados demais garantindo sua sobrevivência. A ideia de revidar nunca lhes passou pela cabeça. Mas agora as coisas estavam prestes a mudar. No entanto, saltar para confrontar o inimigo sem estratégias e sem compreender a situação era simplesmente estúpido. Apesar de ser a pessoa mais forte do planeta, Ashton não era arrogante o suficiente para subestimar um oponente. Felizmente, ele conhecia a pessoa que teria muitas informações para ele. Ele também poderia ser útil na criação de um liche. Afinal, quem saberia criar um liche melhor do que o próprio liche? Onde está esquecido? Capítulo 460. Encontro inesperado. Antes de partir da Terra, Ashton havia pedido ao Lich do Palácio Oriental que encontrasse uma maneira de curar a doença da corpsificação. Como Ashton era dono do Palácio Oriental, o Lich não podia desobedecê-lo. No entanto, Ashton não o via desde que retornará. A expressão no rosto de Avalina disse a Ashton tudo o que ele precisava saber. Então ele está desaparecido, murmurou Ashton. Por que não estou surpreso? A última notícia que tivemos foi que ele estava trabalhando na contingência, coletando amostras para testar os frutos do seu trabalho. Avalina respondeu, mas então a população de mortos-vivos cresceu explosivamente e perdemos todo o contato. E quanto ao Nirvana? Ouviu alguma coisa das autoridades mortas-vivas de lá? Deixe-me ler a resposta deles direto do e-mail, Avalina pigarreou. O ataque à contingência foi um ato de terrorismo, e nós o condenamos veementemente. Nossos melhores desejos estão com você e seu povo. Que a bênção de Thanatos brilhe intensamente sobre você. Ashton franziu a testa. Ele sabia mais ou menos que o Império dos Mortos-Vivos tentaria se esquivar da responsabilidade. Nenhum chefe de Estado em sã consciência admitiria publicamente o próprio erro. Dito isso, Ashton esperava que eles dessem alguma ajuda, para melhorar um pouco a imagem deles. Além dos mortos-vivos, Alucard parecia estar tendo dificuldades para governar Vânia. Os nobres vampiros não estavam muito felizes com sua postura positiva em relação aos lobisomens. Afinal, a animosidade entre os dois grupos não era segredo. Aos olhos dos nobres, o desastre os estava ajudando a se livrar dos lobisomens. Licânia não existia mais. Seus cidadãos estavam desorientados e o exército desorganizado. Era o momento perfeito para derrotar seus inimigos mortais de uma vez por todas. Em vez disso, Alucard estava enviando recursos e soldados para ajudá-los. 3 mutantes que se aliaram contra os humanos estavam agora brigando. O comportamento deles provou a teoria de que não importa quanta fraternidade as pessoas compartilhem entre si, assim que a ameaça do inimigo comum desapareça, esses chamados aliados não hesitarão em esfaquear as costas uns dos outros. Ricochet e os meta-humanos se deleitavam em ver os mutantes passando por momentos difíceis. Mesmo depois de expulsar os humanos do planeta, os mutantes continuavam tão inúteis quanto antes.
No entanto, Ricochet manteve seus homens sob controle. Eles poderiam achar a situação engraçada, mas, independentemente disso, agora faziam parte da tripulação do ceifador e como tenente. Os problemas do capitão eram seus. Sem mencionar que eles estavam em um planeta governado por mutantes. Zombar deles certamente não faria bem à saúde deles. 3 continentes, 3 problemas. Ashton suspirou. A primeira foi a situação dos mortos-vivos em contingência, que eles poderiam ter resolvido facilmente se Ashton estivesse com sua nave. Os canhões e as torres de plasma deveriam ter sido mais do que suficientes para limpar a imundície dos mortos-vivos em contingência. O segundo era o problema no paraíso de Alucard. Sem dúvida, este seria o mais fácil de lidar, já que havia 2 coisas que os vampiros respeitavam: linhagem e poder. Ashton possuía ambos, depois de ser mordido por Drácula, e uma força incomparável na Terra. O que significava que a suposta rebelião seria reprimida assim que ele desse um soco na cabeça de alguns nobres. Por fim, sem dúvida, o pior problema de todos era confrontar os culpados. Invadir Nirvana seria fácil. No entanto, como se sabia pouco sobre os mortos-vivos ou sobre o próprio país de Nirvana, fazê-lo seria bastante trabalhoso. Sabendo que as coisas piorariam se qualquer um dos 3 problemas não fosse resolvido, Ashton precisava agir imediatamente. O primeiro passo era assumir o controle de Vanya. No entanto, Avalina pensava ao contrário. Alucard sabe se virar melhor do que você pensa, ela disse. Nosso foco principal deve ser recuperar territórios perdidos em troca dos recursos que eles têm a oferecer. E eu tenho alguém que você deveria conhecer. Quem? Só venha comigo um pouco. A Ana também pode vir se você precisar dela, murmurou Avalina sem jeito, enquanto as duas a seguiam. Para ser franca, acho que precisaremos mais da ajuda da Ana do que da sua. Por favor, não me odeie por isso. Porque eu... Ashton sorriu, no entanto, o sorriso desapareceu assim que ele viu a pessoa que Avalina queria que ele conhecesse. Os olhos cheios de raiva de Ashton se fixaram na mulher que o esperava, e ele não queria nada mais do que despedaçá-la. Essa é a grande surpresa que você queria me mostrar? Ashton perguntou friamente a Avalina, com a voz carregada de ressentimento. Avalina não conseguia mais olhar o filho nos olhos. Apesar de saber que Ashton não aprovaria ela ou seus métodos, ela seguiu em frente. Que porra você quer? Ashton ignorou Avalina antes de voltar sua atenção para o culpado. Essa é uma saudação bem fria, até para você. A senhora sorriu. É bom ver você também. Foi o suficiente para deixar Ashton furioso. Num piscar de olhos, ele agarrou a senhora pelo pescoço e estava pronto para acabar com ela ali mesmo. Ashton não. Ana gritou a tempo de interrompê-lo. Não vale a pena. Em seus momentos íntimos, Ashton revelou seu passado a Ana. Foi assim que ela descobriu as coisas que a amante havia feito com ele. Para ela, a tortura era uma forma de treinamento, e foi um milagre que Ashton tenha saído dela com a mente intacta. Mesmo assim, matá-la não valia a pena. Infelizmente, Ashton não se importava. Mesmo agora, com a senhora em suas garras, a vadia ainda sorria. Não havia um pingo de remorso em seu rosto. Ei, mana, acho que você quebrou seu brinquedo bem antes de eu brincar com ele. A senhora murmurou enquanto lutava para se soltar. Ele parece um brinquedo para você? Para a surpresa de Ashton, outra senhora entrou na sala. A confusão tomou conta da raiva. Por que diabos 2 delas estavam ali? Tis, eu deveria saber. Ashton estalou os lábios antes de afrouxar o aperto no pescoço do clone. Uma covarde como você nunca me enfrentaria. Você pode dizer qualquer coisa que te ajude a dormir, garoto, a senhora deu de ombros. Agora vamos ao que interessa? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.